Tá valendo então, terceira edição do Positivo Cast, gente. Eu só tô aqui só pra agradecer a audiência de vocês, tá fora da caixa, compartilhando, mandando, participando, mandando a mensagem aqui pro podcast. Eu tô muito feliz com a sua participação. Seja muito bem-vindo à terceira edição. É um prazer muito grande ter você aqui. Pega a cadeira, caneta e papel, porque hoje promete um conteúdo também muito especial, tá? Meu nome é Enéas Nascimento, eu sou entusiasta da comunicação e hoje nós vamos falar sobre o tema hoje do podcast, do Positivo Cast, reflexões sobre a vida no digital. Te parece atual isso? Parece, é muito atual, não é verdade? Então, para a gente destrinchar esse tema, eu tenho uma honra de apresentar para vocês, tá, essa pessoa. Eu vou falar esse gigante, tá? Ele é filósofo, carioca, né? Teorizador, apresentador. Ele também é criador do canal @CrisEPanda e também @ACrisSiqueira, me corrija se estiver errado, tá? E na sua frase de cabeceira de Instagram questionando ideias que usamos no dia a dia sem refletir. E é com muito prazer que eu quero chamar ele aqui, Panda Mendes! Como é que tá, queridão? É um prazer grande. Que introdução bonita. Rapaz, eu decorei 2 horas, cara, pra falar esse negócio. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer ter você aqui, eu fico muito feliz com a sua presença. A gente até conversou antes, né? É muito inusitado, porque vocês estão em Florianópolis. Eu descobri que eu via para Florianópolis e assim que eu descobri, você mandou o convite. É surreal então, isso. Era muito para ser. Positivo. Positivo. E foi realmente super positivo. Eu tava ali destrinchando no Instagram e fui pego de surpresa com as suas reflexões, cara. E foi como eu falei pra você em off, né? Aquilo me tocou bastante. Eu falei, vou mandar mensagem pro Panda. Falei, Panda, olha só. Poxa, se um dia tu vier aqui pra Florianópolis, assim, poxa, cara, dia 22, 26, eu falei... Tô indo semana que vem. Tu é nosso. Panda, você me dá um adendozinho pra falar dos patrocinadores? Tu sabe que com certeza. Eu sempre falo pro pessoal que carro sem gasolina não anda, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos falar dela aqui, ó. Vamos começar. Vamos falar da Rosa B Cosméticos, sua especialista em perfumes árabes que despertam os sentidos e evocam mistérios do Oriente. Siga o Instagram, @RosaBCosmético e conheça as fragrâncias exclusivas. Panda, tu já experimentou perfume árabe? Não. Te deixar na curiosidade, tá? E eu vou separar um presente depois pra você. Pra você experimentar. Tenho certeza que você vai gostar. Tá? E outra agora, vamos falar dos outros patrocinadores também. Vamos falar de Maria Doceira, especialista em doces. Agora, olha que interessante, tá? Que esse não é um doce comum, tá? Esse é um doce que é 50% cacau, não tem manteiga nem margarina. Que mágica é essa, cara? Eu tô curioso e é muito bom, tá? E tá aqui em cima aqui, ó. A gente vai destrinchar isso aqui. Um abraço pra Nayara, obrigado pelo apoio, Nayara, tá? Um abraço também pra Daiane, pra Nelsinho, obrigado pelo apoio também. Vamos então falar agora aqui de Carol Guloseima, gente. Esse salgadinho aqui eu tava provando agora em off aqui. É incrível, tá? Tá lindo. A primeira mordida se apaixona, tá? São especialistas em salgadinhos, tá? Tortas, kit festas que transformam qualquer evento em uma celebração inesquecível. Siga no Instagram, @Carol Guloseimas. Não perde tempo não, comprar farinha de trigo, ficar atrás do balcão fazendo esse negócio, é rápido, né? Kit festa pro teu escritório, pra tua família e cria um momento inesquecível, porque momentos são partes indivisíveis do tempo. Faz sentido, Panda? Totalmente. Pô, nós estamos inspirados hoje, né? Que é isso, rapaz? Quinta Queiroz, você gosta de vinho? Gosto. Especialista em vinhos de qualidade, tá? Que contém os componentes químicos da felicidade. Eu estava estudando sobre isso. O vinho tem componente químico da felicidade. Eu falei, só que calma aí, a questão é entre do remédio, né, e do veneno é a dose. Vamos devagarzinho. Mas o vinho realmente tem um efeito químico de felicidade na pessoa. Então, eu indico pra vocês o Quinta Queiroz, entra no Instagram deles, @Quinta Queiroz, a equipe tá lá prontinha pra te aguardar. Eles são especializados em cartas nacionais, tá? E vinhos de alta classe, de alto padrão, maravilhoso. Eu tô aprendendo ainda, tá? Sim. Eu conheci essa, é muito legal. Agora vamos falar de arte. Vamos. Você curte arte? Adoro. É muito bom, né? É essencial pra vida. Cris Turcato, artista plástica em Concórdia, especializada na cidade aqui, Panda, de Santa Catarina, uma cidade muito bonita, tá? Que recebe o HJ Conference, que vai rolar agora por esses dias, tá? Um evento de empreendedorismo fantástico. Ela é especializada em pintura de aquarela e acrílico em parede, papel, tela, madeira. Ela também realiza esculturas em poliuretano e ministra workshop de aquarela para crianças e adultos e aulas também particulares, tá? Siga no Instagram, @Cris Turcato, ou entre em contato, tá? 49 999 23 2248. Fechou? Então vamos seguindo. Também, diretor, você pode soltar para mim a Dynamic
Fisioterapia esportiva, para você que é atleta amador, que precisa blindar o seu corpo, né? Porque não é porque você corre bem que o seu corpo não vai pedir um apoio, né? Chega uma hora que você pode ter uma contusão. E para isso existe a clínica Dynamic Fisioterapia Sport Care. Pô, que bonito, né? Então, gente, segue lá, arroba Dynamic Fisioterapia Sport Care. É um prazer grande ter eles como parceiro. Um grande abraço. Fisioterapeuta Josué, fisioterapeuta Tarsila, obrigado pelo apoio. Cell, assistência técnica. Teu celular já quebrou alguma vez, mano? Está quebrado nesse momento. O que aconteceu com o teu celular? A minha esposa pediu emprestado para gravar um vídeo e aí voltou com a tela rachada. Era promoção, assim, ó. Empreste e ela vem com a tela. Acidente que acontece, né? Acontece. Então, para isso nós temos essa solução, né? Tem aqui o Cell, assistência técnica com o Nelsinho ali no Cell. Muito fácil, entra ali no Instagram também, muito fácil, @Cell técnica de celulares. Se tiver dificuldade, não tem problema, manda mensagem no direct do Positivo Cash que a gente linka o contato para vocês, ok? Dado o recado, vamos mais para frente, Panda, então, vamos adentrar o tema sobre reflexões da vida no digital. Sim. Tá? É uma coisa bem interessante. Eu trabalho com internet já tem um bom tempo, então... Antes mesmo de estudar filosofia e tentar traçar alguma filosofia da minha própria vida, a forma que a gente lida com a internet é sempre... E com a internet, tecnologia e sociedade como um todo, né? E a gente interpreta hoje em dia que vive muito mais virtualmente do que na realidade. Então a gente passa por isso o tempo todo. Esse tipo de reflexão de levar, tipo, como é que as pessoas... estão lidando realmente com a internet, quais os problemas que a internet está causando nas pessoas. A gente passa por isso o tempo todo, nesse momento da nossa vida, onde a gente trabalha com isso. Então a gente se preocupa muito realmente qual vai ser o próximo passo da humanidade, interpretando toda a tecnologia que é disponível para a gente. Porque esquecer o que é a realidade e deixar de viver o comum é um ponto, acho que muito sensível no momento que a gente está vivendo hoje em dia. Comum hoje é uma dádiva, será? Está se tornando... O comum está aí, a gente só não está prestando atenção nele. Por quê? Porque as redes sociais como um todo e a facilidade, a velocidade das informações, elas afetam a gente diretamente numa zona de prazer do nosso cérebro. Incrível. Mandar uma pergunta para você, por favor. Bem interessante. Panda, como você lida com o paradoxo de ser um filósofo em uma plataforma tão instantânea e superficial como o Instagram? O filósofo, entre aspas, assim, dos conceitos de ser um filósofo é amar o saber, né? Então eu acho que para um filósofo hoje em dia é uma era de ouro, porque a gente tem realmente está muito próximo do conhecimento, da pesquisa, né, de saber um pouco mais. É claro que a gente tem que ter o discernimento de interpretar o que pode ser verdade ou não, mas isso também é papel do filósofo. Tentar interpretar a verdade. Então, eu acho que eu vivo num momento ideal para ser um filósofo. Ideal para ser um filósofo? Com certeza. Seria por causa do digital, desse poder de... Se a gente pensar na história da filosofia, e já tem milhares de anos essa história, os principais filósofos da humanidade são aqueles que olharam para a sua realidade e questionaram ela. Falaram, e é isso que é o caminho para o ser humano, de fato? Para viver bem, para viver em sociedade, quais são as regras sociais, quais são os modelos políticos. A gente vê isso, a relação que um ser humano tem com o outro em todo lugar do mundo. Nós, agora, temos a oportunidade de ver em tempo real tudo que está acontecendo no mundo inteiro. E aí a gente não precisa julgar só as nossas relações mais próximas. A gente consegue comparar com todo esse conhecimento que foi galgado durante toda a história da humanidade, a gente consegue comparar lugares diferentes do mundo, concepções diferentes de cultura. E aprender muito com isso. E eu acho que o verdadeiro aprendizado para ser humano é a gente entender quais são as fronteiras que a gente coloca entre uma pessoa e outra e realmente questionar a necessidade de existir essa fronteira. As fronteiras são criadas para definir quais são as propriedades de uma pessoa. Propriedades materiais, propriedades intelectuais. O limite de cada um. Exato, qual é o limite de cada um. Mas por que a gente não trabalha um pouquinho mais o respeito pelo outro? Eu acho que pode tudo caminhar para esse lado. Equalizar. O respeito, ele equaliza. Equaliza totalmente.
E Panda, uma pergunta sobre o seu nome, né? A filosofia por trás do nome Panda Mendes. Ah. Conta pra gente. No Eu seu- fiquei curioso. No primeiro dia do ensino médio, eu acordei Tudo das parte férias e aí fui pra escola. Parte da escola. Aí fizeram a chamada e o aluno tinha que se levantar, né? Primeiro dia, né? De escola. E aí chamaram meu nome, Gustavo Mendes, eu levantei e eu estava com uma olheira enorme. E aí um menino no fundo da sala, Ele não perdoou. ele olhou pra mim e falou, parece um panda. A turma inteira riu e eu meio que agradeci, eu me abaixei, como no teatro, Gente, eu me abaixei assim e aceitei. E desarmou. Na verdade, você acabou desarmando, na verdade, a situação. Você Você surfou na onda. Eu aceitei na hora e realmente, assim, eu comecei a me apresentar como panda. Mas Oi, isso- prazer, eu sou o panda. E é diferente quando você recebe, tipo, você é um panda? Eu sou panda. Não, isso é incrível, porque a gente fez. Isso é o que a gente chama de fazer do limão uma limonada e fez uma limonada suíça, né? Não é verdade? É. Porque a pessoa que indicou esse nome, ele queria Era uma reação pejorativo. negativa. Sabe? Então, isso fala muito de nós, é o que você falou comigo até em off. Não é o que a pessoa. É o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece. E você gentilmente soube lidar de uma maneira inteligente. Já era filósofo naquela época e nem sabia, né, Panda? O nome caminhou junto com as redes sociais, porque as pessoas que estavam próximas a mim me conheciam mais como panda mesmo, né? Os amigos, as pessoas mais Foi um próximas. presente que ele te deu, né? O meu primeiro emprego foi como professor dessa escola, que me chamava de panda também. Professor Panda. Não, ele me chamava de panda. E aí ele falou, ele entrou numa sala de informática e falou assim, Panda, você conhece algum estudante aqui que queira fazer um estágio de programação? Aí eu falei, nessa sala você não vai encontrar um programador melhor do que eu. Só que eu tava sozinho na sala. Então era óbvio. Então pra ele foi divertido, ele falou, então Panda, você tá contratado nesse momento. Então, assim, um adendo que eu vi que você deixou aqui, antes de ser filósofo, você trabalhava com Com programação. programação. Isso. A gente tinha falado que... Análise de sistemas. Isso. E o análise de sistema, ela tem uma correlação com a raça humana? Total. A análise de sistemas e a tecnologia da informação, ela está realmente tentando dar o próximo passo tecnológico da humanidade. Ela acredita nessa evolução tecnológica, na tecnocracia, e que isso é o próximo passo da humanidade. E a conclusão que eu chego hoje em dia é a gente evolui tanto tecnologicamente que precisa ter um cuidado maior com como o ser humano lida com o outro, porque tudo que está dentro de um sistema de bits e bytes só existe porque existe a relação humana de um ser humano com o outro, de compra e venda, de serviços, de suporte de N tipos, mas sempre nasce uma informação tecnológica a partir de uma interação humana. Computação humana. E o que você acha quando o computador pergunta pra você se você é um robô? O que você pensa sobre isso? O computador perguntar? Você se identificar se você é um robô. Isso. Ah, sim, aquela entendi. Fizeram um meme sobre isso. Falei, caramba, a gente tá chegando num nível bem estranho, né? o computador pergunta pra você, você é um robô? Se você não é um robô, prove que você não é um robô. Porque é difícil, né, para um sistema... A segurança dos sistemas, ela leva isso em consideração, porque tem sempre alguém tentando quebrar as regras que ela foi projetada para manter. Então, existe sempre algo tentando quebrar essas regras. Né? Tentando sair da caixa. Sair da ordem. Isso é natural? É natural. Se a gente pensar na criação do universo, Foi um eterno conflito entre caos e ordem. Né? Todas as doutrinas religiosas da humanidade são focadas para preservar a ordem. Toda política é focada para manter a ordem. É um paradoxo, né? E se é focado em manter a ordem e doutrinar a ordem, quer dizer que a gente vive num mundo de caos. Então a tentativa do caos é constante. A tentativa da ordem precisa da ação humana para existir. E o ser humano é falho? O ser humano é falho. E a gente não sabe se a falha é aquilo que ajuda a gente a progredir de alguma forma, sabe? Mas a falha pode nos permitir crescer também? É essencial. O erro é essencial para qualquer tipo de aprendizado.
Não que você tenha a intenção de errar, mas é a questão de tentar sem medo de errar. Isso. Faz sentido isso? É prestar atenção. Porque quando você é colocado em teste, né, você tem uma opção, acertar ou errar. 2 opções, acertar ou errar. Você tá lá. No momento que você erra, você pensa, por que eu errei? E é só isso. Indagar sobre o que você faz, sobre o que você é ou sobre a vida, isso é um sinal de maturidade do indivíduo em si? Por que eu errei? Porque tem pessoas que não pensam nisso, né? Não acho que é algo que envolve diretamente a maturidade, porque a maturidade, se você pensar, a criança também faz isso e ela é o símbolo da imaturidade. Então, indagar é natural do humano, do ser humano. O problema é quando o outro ser humano fala assim, você não pode questionar isso porque sou eu que estou mandando. Como os pais normalmente fazem com os filhos, né? Estão educando. Estão educando, então existe um limite ali e a indagação da criança é testar esse limite. E educando, que eu digo, é direcionar, né? Porque é apontar o caminho. Falar, é isso que eu acredito que está certo. Então segue aqui porque o pai está falando e vai que é certo. E é essencial essa pessoa que está seguindo desse caminho questionar o caminho, porque ela pode encontrar um outro caminho mais certo. Porque a verdade é algo, um horizonte que a gente tenta alcançar, mas ela se transforma o tempo todo. Então, quando um pai indica para o filho um caminho, um direcionamento, um comportamento que ele acha correto, é essencial essa pessoa que está trilhando esse caminho, talvez trilhar um novo caminho. Porque a verdade que o pai aponta não é a verdade que essa criança vê. Ela já se transformou. O tempo, né? É aquela história do rio que você falou. O rio já passou, é um novo rio que passou, é um novo momento, é uma nova pessoa também. Isso realmente é muito profundo. Uma pergunta que eu achei bem interessante, eu separei para você. Qual foi o momento mais inusitado, tá? Em que uma reflexão filosófica te pegou de surpresa? Porque você trabalha, tem esse pensamento filosófico, mas às vezes você pode ser pego, porque existe pegadinhas dentro da filosofia, né? Alguma coisa assim, poxa, realmente. Uma coisa que eu ia destacar, que foi aquela tua reflexão sobre a sopa, se você puder reforçar, achei muito interessante. Os budistas, eles têm uma doutrina de toda vez que eles vão se alimentar, é colocado na frente deles o prato de comida e ele olha os ingredientes que estão nesse prato de comida e ele pensa, esse ingrediente aqui, qual foi o caminho que ele fez para estar no meu prato? Desde do preparo daquela comida, do transporte daquela comida, ou da plantação que originou aquela comida. E antes disso, né, o esforço do fruto anterior que deu aquela semente. Tipo, olha o caminho gigantesco que permeia, às vezes, eras e eras da humanidade para estar aqui, te alimentando. Para chegar nessa perfeição. E o alimento é para você um conjunto de graça dada ali na sua frente, que vai, de fato, ali te energizar, te manter a vida. Te dar o combustível certo para você ter mais um dia de vida. E eu acho que é interessante que o significado da comida à mesa tem um significado muito forte, né? Até você vê aqui que a gente está com comidas à mesa. Mas tem fique à vontade. Mas tem um significado na questão, porque isso nos une. Sim. Isso nos faz sentar e dar um tempo para o outro. Né? Enquanto você se alimenta, algo que te causa vida, ou seja, você se alimenta de vida, né? Você indaga a vida e desenvolve a vida do outro através das ideias que você tem sobre isso. Né? E se você pensar que cada alimento tem esse tipo de ingrediente vinculado a ele, existe uma sensação que aquilo vai te passar. Então, se você está com muita fome e você come alguma coisa, você vai sentir muito prazer. Se você está muito satisfeito e comer alguma coisa, aquilo vai te dar insatisfação. A mesma comida, com os mesmos ingredientes, pode causar em você impressões diferentes, sensações diferentes, porque você tem que harmonizar o que você sente e o que você precisa o tempo todo para você não ser guiado o tempo todo por desejos. Né? A vida é norteada por prazer, cansaço, fome? Porque se você não tiver fome, natural. Que graça tem você comer? Se você não tiver cansaço, se você não tiver sono, que graça tem você deitar? Mas quantas pessoas comem mesmo sabendo que não precisam comer? Você exagerar, você pecar pelo excesso. Isso no caso, parte do comportamental, do emocional da pessoa, de estar num... Totalmente. A gente está totalmente em outro quadro. Não, se a gente pensar que o mesmo cenário pode causar
diversas respostas diferentes, a gente pode ser guiado, por exemplo, se a gente pensar nas sete pecados capitais. A gula tá entre eles, né? Tem um filmaço, né? Não sei se tu... Os Seven, né? Um filmaço. Brad Pitt, isso. Morgan Freeman. Isso. Meu Deus do céu, cara. E a gente tem que pensar que a gula em si, né, dentro dos 7 pecados, ela não fala que você não tem que comer. O que ela diz é, o momento do pecado é aquele que você sabe que não precisa. As pessoas não sabem, a gente tem a sensação, tipo, não, eu estou satisfeito, eu não preciso disso. Eu estou sendo guiado pelo prazer, porque um prato de quindim é uma tentação absurda. Tô te provocando aqui, tá? Vivendo a tentação ao extremo. Tentação. Mas isso a gente esbarra no egoísmo? A gente barra, de alguma forma. Eu acho que é uma constante de reflexão pessoal você viver e saber que impulsos egoístas vão acontecer o tempo todo. Por quê? Porque você se autopreserva, você acredita que se conhece, né? E dentro do egoísmo, assim, é uma vertente do poder, tipo, eu posso sobre isso, mesmo que eu tô satisfeito, mas eu posso comer esse alimento. As relações humanas, elas têm um resultado matemático, vamos supor assim. Pode ser um resultado matemático negativo ou positivo. E aí você sabe, né, os motivos que te causam, que te levam a esse tipo de pensamento, né? Uma relação humana que é voltada para você somente é uma relação humana negativa. Se eu viesse aqui pro programa só para falar sobre mim e não se preocupar, por exemplo, que você está recebendo, que eu estou falando de alguma forma que vai alterar a sua vida. A pessoa que está atrás das câmeras também está recebendo essa informação, né? O diretor. O diretor, as pessoas que estão assistindo nesse momento. Isso está transformando ela de alguma forma. O tempo todo, mas eu saber que eu estou me comunicando e não estou fazendo só por mim, já é uma relação positiva que eu estou querendo fazer. Como a pessoa vai receber isso de positivo ou negativamente, se é uma besteira que eu tô falando, ou se é algo realmente que muda a perspectiva dela de vida... É um presente dela. É uma tarefa dela, totalmente. Tarefa dela. Totalmente. Interessante. Agora, uma coisa que eu achei interessante, Panda, como você equilibra, porque eu assistindo as suas reflexões, né, você consegue equilibrar de uma maestria muito grande, isso é um dom também, tá? Porque às vezes você nasceu, você também, porque o dom, tem um dom adquirido, né, e o dom que você nasceu, simplesmente assim. O que eu vejo é que você nasceu com esse dom de equilibrar humor e a profundidade dos conteúdos, especialmente em abordar temas filosóficos e complexos também. E, cara, assim, isso é incrível. Então, essa é a pergunta. Como você equilibra? Consegue ter essa sapiência? A complexidade de qualquer conhecimento é dosada pela mente da pessoa que pensou, né, que criou aquele conhecimento, que conseguiu observar esse conhecimento na existência, no universo, ou então conseguiu provar matematicamente, como os cientistas fazem, né, no método científico, eu consegui provar matematicamente que eu posso chegar à existência de um buraco negro na galáxia através de cálculos, e isso pode ser provado nos próximos anos de N formas diferentes. Por quê? Porque vão ter 1 milhão de cientistas tentando refutar meu pensamento. E essa é a graça. Porque não está só na mão do cientista, não está só na mão dos representantes religiosos e dos representantes dos estados políticos. Está na mão de cada um. Que busca a informação, que busca a gente tem que olhar aquela informação e falar, tá, essa informação não reflete uma verdade absoluta. Essa informação esse conhecimento, né? Ela reflete uma oportunidade de eu pensar diferente. Por que é assim? Toda filosofia começa com essa pergunta. Por quê? Todo mundo é filósofo quando faz essa pergunta desde criança. Toda criança existe uma gana gigantesca por conhecimento, porque ela está conhecendo o mundo pela primeira vez e ela questiona tudo. Mas por que a água cai do chuveiro? Por que a gente tem que tomar banho? Por que eu tenho que ir no banheiro sempre? Por que eu tenho que comer? As crianças fazem essas perguntas, né? E olha a oportunidade da gente, como adulto, né, e ter contato com crianças de alguma forma, a oportunidade de você realmente refletir sobre as coisas que são rotineiras, o que você comentou no meu perfil do Instagram. Eu coloquei exatamente isso. Pô, olha a oportunidade que a gente tem de, ainda em vida, olhar a vida com olhos de criança. Eu lembro de um versículo bíblico que Jesus disse nas Escrituras que se você não se fizer como uma criança, não herdará o reino dos céus. Filosoficamente
falando, se você não se esvaziar, você não pode se encher, você não pode se renovar, se atualizar. E você tem sempre que se renovar a sua mente, no sentido de você aprender o que aquele conteúdo tem para você, se é pertinente ou se não é pertinente, se vale a pena, se faz sentido para você. Nosso tempo de vida é muito curto, né? Se você comparando com o mundo, a gente leva até o extremo da importância que a gente acredita na nossa vida. 80 verões, 80 invernos. Mas é muito pouco. É muito pouco para você ver qualquer mudança no mundo. Então, se a gente não como o ser humano não existe para ver uma mudança de fato no mundo, por que você se importa tanto com o seu jeito individualista de ser? Isso é um impulso infantil, né? Quando você nasce, você acredita que tudo e todos pertencem à sua neurobiose. E aí, de repente, você se vê e fala, peraí, o que eu sinto, os meus pais não sentem. O que seria neurobiose para o pessoal entender? Panda, por gentileza. Basicamente é a pensamento, construção... fisiologia? A construção neural ali que você vai se transformando de momentos em momentos da sua faixa etária, né? Um cérebro, ele demora 25 anos para estar completamente formado. Mas isso muda... E a gente cobra de uma criança de 5 anos uma relação e um comportamento de adulto. Mas ela está se formando, por isso que ela questiona. Só que aí é diferente, né? É uma evolução biológica acontecendo, mas a partir do momento que você é considerado formado na sociedade, você ainda pode questionar. Só que agora é através da razão. É mais uma decisão espiritual, né? De mente, vamos lá. Vários cenários, né? Que fala a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Mas no plano mental, no mundo das ideias. Existe diferença na mente humana masculina e a mente humana feminina? Porque diz que o menino, né? Existe diferença na mente humana masculina, minha e sua. Existe aqui diferença de pensamentos. Então, a gente categorizar por gênero... O sexo, né? E diminuir, diversos filósofos, como, por exemplo, Nietzsche, ele foi muito duro com a existência das mulheres. Ele falava sobre não ver sentido na existência da mulher, porque a mulher tem uma tarefa social muito reclusa, né? Mas quando ele coloca isso num pensamento, não é com a intenção de que a pessoa pense como ele. Mas é para provocar, talvez, totalmente, um raciocínio, um totalmente. porquê. Eu tenho uma frase... Aristóteles também achava que a mulher era um homem deformado. Meu Deus, que pensamento. Mas era provocador, pensamento provocador. Se você pensar, o que todo filósofo quer, quando ele aponta um caminho, é que alguém questione. E não no sentido de fazer mal. Não é para estar certo, porque ele não sabe que não está. Ele não domina a sabedoria, ele não é um sábio. Um filósofo nunca vai ser. Essa frase, a mão que balança o berço, é a mão que governa o mundo, faz sentido pra você? Faz totalmente sentido, porque a gente precisa ter um carinho com a sociedade. A gente precisa ter um carinho com a sociedade como se fosse um bebê. É nossa responsabilidade agir socialmente. Mas eu digo no sentido assim, de como a criança é alimentada emocionalmente, pode se tornar um bom adulto ou um sociopata, um psicopata? Existem crianças que são tratadas muito bem a vida inteira e se tornam pessoas ruins para a sociedade, porque é uma escolha dela. Ela tem que ser direcionada para um caminho. Não pode ser genético? Pode ser também, né? Existe algumas coisas que são passadas para a gente geneticamente, mas eu acredito que a gente ainda está muito no começo da compreensão realmente dessa relação. Porque a gente tentar explicar só com a perspectiva científica e genética, uma visão limitada, como uma pessoa isso exclui totalmente que a existência dela e as experiências que ela vai ter em vida são consideradas ou não para ela se formar um ser humano completamente diferente do que é esperado geneticamente. Então, exemplo, que você está me dizendo, se eu pedir um psicólogo para traçar o meu perfil, ele vai dizer um perfil meu, e se eu falar um outro psicólogo, ele vai traçar um perfil talvez parecido, mas um pouco diferenciado, porque a partir do prisma de cada um. Não, porque você conversa com os dois psicólogos, não conversa ao mesmo tempo. E não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. E você também não é a mesma pessoa, porque você conversa com pessoas diferentes, então Exato. Você sofre uma mudança. Exato. Incrível. Isso é incrível mesmo. Isso é... Nossa. Eu tava vendo... E é libertador, se você pensar. Porque a ida de um psicólogo para outro para conversar sobre a mesma coisa, você tem diversas experiências no caminho que você às vezes nem percebe. Você pode estar com fone de ouvido ouvindo um podcast e achar que está só indo do ponto A ao ponto B,
Mas o nosso cérebro, ele capta a informação o tempo todo. Que você não percebe. A nossa relação com o mundo que a gente não percebe. Nossa. E uma coisa, um adendo até sobre essa questão de diferença, eu tava vendo um psicólogo na rede social falando sobre a questão assim, ó, de quando você é um irmão e tem 3 irmãos, e você fala assim, poxa, a minha mãe com o meu irmão mais velho é diferente. E comigo, poxa, eu não recebo o que eu tenho que eu acho que eu tenho que receber. Eu não recebo o que ela entrega pra ele. E ele falou assim, ó, a mãe do teu irmão não é a sua mãe. O pai do teu irmão não é o teu pai. Porque cada um nasceu num tempo, num processo. Cara, assim, ó, eu não sei se faz sentido pra ti, eu fiquei assim, ó. Se você perceber, isso Incrível. acontece com gêmeos. Pessoas com genética igual. É maravilhoso. São fisicamente parecidas. E o pai despende uma informação, uma atenção. O pai fala ao mesmo tempo, o pai ou a mãe falam ao mesmo tempo com os dois, e os dois vão ter concepções diferentes. Porque o que importa aqui não é o ponto de vista. Como diria Confúcio, o que importa aqui é a vista do ponto. Estão vendo a mesma coisa. E vão perceber e aprender de forma completamente diferente. E há gêmeos que pensam parecido, mas nunca igual. Nunca igual. Porque eu já vi gêmeos assim, ó, que eles falam assim, ó, eu penso, você fala, eu falo, poxa, era isso. Mas nunca será um 100%, né? Você pode se dar muito bem com seu irmão a vida inteira, ou você pode não se dar bem com seu irmão a vida inteira. E tem história E aí, disso. levando em consideração que eles estão ali o tempo todo juntos, se estar junto é um problema para um desses dois, eles não vão ter uma boa relação. E aí eles não vão pensar igual, eles vão tender a olhar para aquele outro e pensar, eu não sou essa mesma pessoa. Então eu vou aqui tentar conquistar minha individualidade, mesmo que a força, ou mesmo que leve muito tempo, eu vou tentar conquistar minha individualidade. Ou não, ele pode olhar para o outro e pensar, eu sou igual a essa pessoa. E talvez esse ser humano consiga não só fechar essa ideia com o irmão gêmeo dele, mas com qualquer pessoa do mundo. Mas é importante que o pai, o educador, o tutor, ele provoque isso para Com certeza. Isso a educação é uma provocação constante, né? Porque você tem que levar em consideração, quando um professor parar na frente de sala de aula, ele não está lidando com a passagem de informação. Ele está lidando com a cultura de cada aluno que traz de fora da escola, uma realidade que ele não tem acesso, e ele precisa olhar para aquelas pessoas e identificar. De forma diferenciada. Algumas pessoas aqui vão aprender, outras não, e eu preciso continuar na minha tarefa, que é entender e passar informação. Se não absorver, eu tento de novo. E vai existir um limite. Dentro do tempo que eu tenho ali. Dentro do tempo que eu tenho, porque eu sou cobrado de passar uma grade educacional absurda durante um tempo. São leis dentro das leis, dentro das leis. E essa pessoa talvez precise de um cuidado que vai além da minha possibilidade. Isso um pai também. Às vezes o pai... ele é o responsável e ele aceita a responsabilidade muito bem sobre a existência do filho, mas vai ter um limite ali de o mundo vai passar informação, outras pessoas de autoridade vão passar informações e essa criança vai absorver na vida dela coisas além do que eu passo e vai trilhar caminhos além dos que eu aponto. Porque há sempre um novo mundo a se descobrir. Porque a tarefa daquele ser decidir, questionar e decidir. E quando você falou assim que o professor comentou, ele vai falar, olha, tudo bem que alguns não vão continuar, não vão pegar o conteúdo, isso me fez pensar sobre a questão da dislexia, né? Uhum. Que, tipo, há um tempo atrás essa palavra não existia. O que você pensa sobre essa situação? Tipo, a pessoa entende de forma diferente. Entende de forma diferente. Tipo, o dislexo, né? O que o professor pode fazer é que existem limitações que vão além do seu controle. Tudo que o professor pode fazer é dar o seu melhor. E quando ele falha na entrega do que ele cria, que é educar alguém, quando ele falha, ele pode ver como algo pesaroso na vida dele por não ser capaz naquele momento, não sentir realizado, ou uma oportunidade porque ele errou. Ele tem que aprender com esse erro. O professor, ele está na frente de sala de aula não só para ensinar, ele está ali para aprender constantemente. Por quê? Porque o trabalho de um professor, um trabalho pedagógico, é um trabalho científico, que ele pesa a relação social com as imposições de regras do que uma pessoa deve aprender ou não. E aí, se você pensar numa grade curricular, né, alguém que aprende física no ensino médio, vão ter pessoas ali que vão levar para a vida dele um engenheiro, vai levar para a vida dele... Se tornaram professores de física? Professores de física, matemáticos, vão ter essas pessoas ali. Mas também vão ter os artistas que não precisam, teoricamente, a princípio. Não aplica isso. A minha esposa mesmo, ela detestava matemática,
Uma das frases clássicas dela no ensino médio é: pra que eu preciso aprender trigonometria se eu não vou aplicar isso na minha vida? E ela trabalhou num porto onde ela devia medir o porão do porto com trigonometria. Do porto não, dos navios. Porão dos navios. Então a necessidade ensinou ela essa questão. A vida acontece. Não é sobre o que você acha que vai desempenhar, mas que vão passar coisas na sua vida que elas podem voltar. Ô, Panda, o pessoal gosta muito lá na rede social quando você fala a frase assim: ô, Cris, como é que tu faz aí? Ô, Cris. O pessoal adora. Eu tava vendo os comentários. Na maioria das vezes ela não tá sabendo, tá? Ela não tá sabendo? Não. Eu boto a câmera bem. Ela tá, tipo, no celular, imersa. Nem tá esperando aquilo. Aí eu monto o tripézinho, bem boto quietinho. a câmera quietinho, me enquadro, começo a gravar, fica um tempo silêncio. E aí eu falo: Cris, você já pensou? E aí começa. O pessoal adora, fala, nossa, eu amo. E falando sobre essa questão de comentários, Panda, qual foi a pergunta mais estranha e inesperada que um seguidor já te fez, tá? E como você respondeu isso? E também levando no lado positivo e também no lado negativo, né? Porque palavras podem te construir, mas podem também te machucar. Eu respondo todos. Todos. Você foi um deles. Eu confesso pra ti que eu não esperava. Por que eu penso isso? Eu falei, cara, pô, meu Deus, eu tô aqui em Florianópolis, Santa Catarina, imagina quantas pessoas... Porque hoje foi o que você falou, nós estamos aqui, mas nós podemos estaremos no Canadá, Miami, África, Indonésia, não interessa onde. Nós estamos lá, aqui. Na verdade, eu falei, poxa, então é N pessoas mandando comentário. Eu falei, pô, eu acho que nem vai na correria. E quando você respondeu, eu falei, poxa, que presente, cara. que oportunidade, né? Mas qual foi, assim, Panda, pra você, uma pergunta estranha, ou uma mensagem, ou uma coisa que te marcou, talvez, em toda essa trajetória, né, de rede virtual, digital? Porque a gente tá refletindo sobre essa questão da vida humana no digital. Isso está provocando, isso também está monstrificando as pessoas. Eu recebo não sei se é bem esse termo, né? Eu recebo algumas mensagens de pessoas realmente desesperadas com a própria vida. Te mandam no privado? Me mandam no privado bastante. O que mais te marcou, assim, uma história que você possa falar? Uma pessoa que realmente estava pensando em atentar contra a própria vida. Ela estava pensando isso, e aí eu corri atrás de um psicólogo para conversar com ela, telefones, uma forma de guiar. E eu comecei a pegar exemplos de filósofos que pensavam sobre a morte. Estavam em depressão, por exemplo? Teve filósofo com depressão? Não tem registro disso, né? Talvez, porque não tinha registro. Não tinha essa concepção, mas provavelmente Schopenhauer era um que estava, com certeza. Ele é uma das frases clássicas de Schopenhauer é que nós vivemos entre o desejo de ter e o tédio de possuir. Não existe um meio do caminho nisso. A gente tenta o tempo todo ter alguma coisa e quando a gente tem, a gente entra num tédio absoluto porque a gente achava que teria um sentido ter e, na verdade, ser é muito mais importante do que ter, né? O ser tá no meio disso, né? Porque é o paradoxo você passa da pobreza pelo da ser, riqueza. E faz parte você caminhar dessa gana por ter o tempo todo, esse desejo que te move de uma forma, às vezes, visceral, e no momento em que você conquista como uma vingança, por exemplo. Você quer se vingar, e aí você vai atrás e pensa estratégias, se dedica, e aí você se vinga. E aí no momento que você se vingou, aquela mágoa ainda permanece em você. E você fica, cara, tudo isso que eu fiz não valeu de nada. É o tédio de possuir. Você teve a sua vingança, mas não tem valor nenhum pra você aquilo. E quando o que você faz, marca mais você. Né? Tem uma história, eu abri um adendo, diz que um filho, né, chegou em casa, o pai, ele no campo, e o filho chegou pra ele, pai, tem um amiguinho que pegou no meu pé. Eu fiz assim, eu vou pegar ele, pai, eu vou pegar uma pedrada, eu vou fazer uma coisa. Ele falou, legal. Ele falou, tá vendo aquela blusa branca que tua mãe acabou de lavar? Pega aquele carvão lá que o pai acabou de fazer um churrasquinho e eu quero aquela camisa totalmente suja ela todinha, e traz pra mim. Aí ele, poxa, o pai pediu, né, meu herói, correu, sujou toda. Não sei se tu conhece essa história. Não conheço. Ele veio até ele, pai, olha aqui. Aí ele falou, poxa, realmente você não deixou nenhum pontinho claro. Maravilha, agora olha pra você. Como é que você tá? Todo sujo. Sensacional. Muito sobre o que você tá falando. Como as suas atitudes refletem na sua... Sabe? Você, né? E quando a gente para no porquê, isso faz a gente sair de nós e nos olhar de fora. Por isso que é importante... A relação com as redes sociais tem muito disso, né? Pessoas, às vezes, muito críticas a uma linha de raciocínio, a um pensamento. Haters, vamos dizer assim. Vamos chegar nisso aí. O hater, ele é uma pessoa que está insatisfeita com aquele conteúdo
de uma forma muito visceral. Basicamente é isso. Me conta um episódio que se você já passou por isso, o Panda aqui. Fala, nossa, ó, isso aconteceu e isso... A minha esposa, há pouco tempo, ela fez um vídeo sobre o fim de uma série da Disney, né, de Star Wars. E aí, Legal. os fãs comemoravam e ela estava chateada. Então, ela argumentou de uma forma como aquilo fez ela ficar chateada, porque ela esperava algumas coisas, tinha algumas expectativas, Olha e ela só. gostou muito do que foi apresentado. As pessoas xingaram ela, Xingaram? chamaram ela de burra, Meu Deus. falaram cara. que ela não sabia o que ela estava falando, provavelmente ela era um gado da Disney. E aí, tipo, essa relação de resposta, porque ela tinha uma perspectiva errada não, diferente, Uhum. né, da pessoa, como gera uma relação tóxica, realmente, né? E as pessoas se sentem livres para fazer esse tipo de coisa. E o fato de você ter uma conexão muito especial, né, com a sua esposa, Tem. isso também te fere diretamente. Eu vejo que você tem uma conexão maravilhosa. Não fere, não fere. Não te fere Não me diretamente. fere. Porque eu tenho que pensar o seguinte: Interessante. ela teve o ímpeto de criar um conteúdo. Hum. E ela esperava Sim, um faz- acolhimento. Só que o mundo não é aquilo que a gente espera. Então ela tem uma oportunidade gigantesca de olhar a relação que essas pessoas estão tendo com ela e pensar: é o que eu falo? É o que essa pessoa vive? Como é que eu vou receber isso? Ah, eu fiquei chateada. Então, comenta, fala. Estou chateada com esse tipo de bloqueio. Bloqueia a pessoa. Afasta ela da sua vida se for muito ruim. Você tem controle do que Conversa você faz, né? Só pelo que você Nossa. faz. É a sua tarefa pegar as informações que o mundo te dá e transformar isso em alguma forma de conhecimento. Mas, Panda, eu digo assim que você tem controle pelo que você faz e controle também sobre como você vai receber uma crítica também. Uhum. Você tem um controle sobre as suas atitudes. Os pensamentos que passam pela sua cabeça, você não tem controle. A reação que você vai ter sobre aquilo, você tem controle. Agora, aí depende muito de propósito. Se o vídeo que ela criou foi para abalar alguém, ela está recebendo resposta de uma pessoa que foi abalada pelaquela informação. Agora, se o vídeo foi para me comunicar, conversar, gerir uma comunidade, ela talvez tenha que prestar mais atenção nos comentários positivos. Você é pra onde você se inclina, escolhe se inclinar. Totalmente. Agora, assim, ó, o que a rede social, qual o impacto que a rede social gerou em você, ou no relacionamento, ou entre vocês dois, uma vez que você já tem um métier da rede social, tá? Pra vocês a rede social faz parte, Totalmente. né? É um ser humano ali encarnado a chamada rede social, e essa interação com o público da rede social, isso transforma, claro. Mas eu queria saber assim, qual foi o impacto, talvez visual ou psicológico, assim, Enéas, 15 anos atrás e hoje, o que você pode dizer sobre isso, sobre essa experiência? A rede social tem um nome errado na minha perspectiva. Tem um nome errado? Deveria ser rede antissocial. Rede antissocial. Porque a sua primeira tarefa numa rede social é construir o seu perfil. Uau. Então é voltada para você. A relação que uma pessoa tem com Faz uma rede sentido. social é como as pessoas gostaram do que eu publiquei, quais opiniões das pessoas têm sobre a minha perspectiva de vida, quais as mensagens que eu recebo sobre isso, independente se você que está construindo ali através desse diálogo uma comunidade ou não, é sobre você, inserido nessa comunidade. E eu acho interessante porque isso... E social não é isso. Social é você ver o outro como igual. A informação que o outro tem te dá dentro de uma sociedade é para, de alguma forma, progredir o seu raciocínio e seu pensamento. É você acreditar que as coisas que aconteceram antes, de alguma forma, podem ser um pouco pior do que eu espero que venha. Então você está vivendo sempre o meio do caminho, ponderando o que se passou na sua vida e as possibilidades que podem virar, mas sem se destacar no tempo. Você não está vivendo só o passado ou só as possibilidades do futuro. Você está vivendo esse momento agora, em sociedade, com outras pessoas. E que, por mais que você não fale com ninguém, no momento em que você vai numa padaria, o dinheiro que você paga para comprar um pão é um dinheiro que não está sendo pago só para o padeiro, mas para a distribuidora, para o cara que plantou trigo, para o cara que pegou o leite da vaca. Você está afetando a vida de outras pessoas em comunidade o tempo todo. Indiretamente, não, diretamente. Porque nós precisamos uns dos outros. Nenhum ser humano é uma ilha, né? Nenhum.
Agora uma pergunta. Nesse tempo todo, Panda, de 15 anos de rede social, o que você tem uma experiência, e dá até pra fazer o e-book, Acho que, né? pensando aqui agora, todo ser humano, o ser humano pode ser uma ilha, mas que ele tenha a concepção de Um que ele está arquipélago. ligado pelo um mar de conhecimento. Perfeito. Aí, Vamos melhorar isso. Tem um livro do Marcelo Gleiser, que é A Ilha do Conhecimento, que ele fala muito sobre isso. Desse livro, poxa. É sensacional. Comecei a ler há pouco tempo. Então super indica então, né? Muito, nossa, lindo. Mais um livro pra indicar, Panda, aproveitando essa deixa. Que você curtiu muito. Um que eu estou lendo agora, A Coragem de Desagradar. A Coragem de Desagradar. Isso. Tá, spoiler? Vale spoiler, não? Vale, é a conversa de um filósofo que mora numa montanha com um jovem que vai na casa dele para provar que ele está errado, porque ele acredita que a vida é boa e simples. E aí a conversa dos dois, né, desse jovem que é ambicioso, ele é ardiloso, ele tenta mudar o pensamento, mas a partir no decorrer do livro você vê que o tempo todo é um aprendizado que o filósofo está fazendo com aquele jovem. E o filósofo também está aprendendo alguma coisa. Totalmente. Porque ele entrou num... Ele é aberto a isso. Então ele não vai estar errado, porque ele está aprendendo também. Ele está preparado pro espinho, pro não, pro erro. O erro, a gente fala assim, o não ele busca mais o erro do que o acerto. Não, engraçado. Olha como a gente aplica em tudo na vida, né? A filosofia, o que a gente está falando, Panda. Porque a gente usa muito isso na área de vendas, tá? Eu trabalhei com a área de vendas. Sim. Quer dizer, não trabalhei. Você vendeu o quê? Cara, quer que eu fale o que eu já vendi? Uhum. Chocolate, bolo, café, papa de milho, vendi pão, leite, café. Meu pai foi padeiro. Sabe quando você entra na sala, tu é filho do padeiro? Zoava, né? Falei, sim, eu sou filho do padeiro. Só que não é o padeiro que faz o pão, é o padeiro que vende. E eu falo isso com muito orgulho. E aproveitar a oportunidade de mandar um beijo pro meu pai, Edinaldo Pereira de Barros, minha mãe, Maria Nercina Nascimento de Barros, que eu amo de coração. É um prazer. Eu sou o que eles me construíram e eu tenho uma honra de ser o que sou hoje e estar servindo as pessoas, porque a gente nasceu para servir. Meu pai sempre falava, se você não serve, se você não nasceu para servir, você não serve para viver. Mais ou menos isso. Agora me fugiu um pouco, mas faz um sentido isso, porque a vida não é sobre você, é sobre todos. O rio que corre pro mar não morre, né? E eu acho que isso faz muito sentido pra gente. Lindo isso. Isso é maravilhoso. Né? E falando sobre a questão da técnica de vendas, a gente fala em técnica, eu falei pra você, até uma boa pergunta que me fez, eu falei pra você agora, desculpa, eu trabalhei com venda. Não, a gente sempre trabalha com venda, porque a gente tá aqui se vendendo um pro outro, tá se empreendendo, na verdade, e talvez, e assim espero com certeza, criar um relacionamento duradouro, porque sabe, isso vale muito mais do que dinheiro, não é verdade? A pessoa que comprou um bolo de você em algum momento, a experiência que ela teve com aquilo foi graças a você. Se você não levasse aquilo para ela, talvez ela não se saciaria. Verdade. E eu queria destacar na questão da venda, é que a gente falava assim, o não a gente já tem. Então a gente não fica preparado para decepção, preparado para uma perspectiva quebrada, uma expectativa quebrada. E é bem isso que a gente está falando aqui, na verdade, né? E faz todo sentido, né? Panda, mais uma perguntinha muito boa que eu separei aqui. Se você pudesse escolher uma única citação filosófica para definir sua vida até agora, qual seria e por quê? O que você faz do que a vida fez com você. Essa experiência, essa frase eu acho que marca muito. A vida tá fazendo com você o tempo todo. O que você faz que a vida fez de você? O que você faz com a vida, com o que a vida fez de você? Eu transformei em pergunta. O que você faz com a vida fez de você, Panda? Cara, eu transformo tudo que tá ao meu redor. Tudo. É uma energia, é uma possibilidade muito gigantesca viver. Você se perceber vivo o tempo todo. É uma oportunidade constante de fazer a diferença. Você é um sistema perfeito, né? Todos somos. E todas as informações máquina, né? Que a gente... Não somos uma máquina, estamos além da máquina. Estamos além do material. Essa é a grande diferença que os filósofos da Grécia Antiga, eles colocavam sobre a existência e a essência das coisas, né? Se você pensar que a cadeira tem uma essência, você, no momento que eu falo a palavra cadeira, forma um formato na sua cabeça do que é uma cadeira. E por mais que a gente saiba que existem cadeiras diferentes, elas se encaixam nesse formato com coisas que objetos materiais consigam adquirir aquele formato para fazer sentido na existência deles. O ser humano não. O ser humano, a essência precede a existência. A existência precede a essência. Então, não é sobre aquilo que a gente nasceu para ser.
e o potencial que a gente tem quando a gente nasce. É sobre todas as experiências que a gente adquire na nossa vida para constantemente ser algo diferente. A gente tem essa, a gente tem essa possibilidade de existir, né? E a nossa relação com essa existência tem que ser uma relação única. E aí você pensa, tá, existe uma essência do que é ser humano, mas essa essência eu só atinjo quando eu dou atenção a todas as experiências que eu tenho. Então tudo que acontece com você forma quem você vai ser. E pelo que você está passando agora. E é uma constante transformação. Totalmente. Ninguém permanece... Nenhum plano de pai vai ser exato para um filho. Para o mesmo filho? Porque para todos os filhos? Ele vai ter experiências que fogem totalmente do seu controle. É uma tarefa dele acessar essas probabilidades e propósitos para se tornar alguém incrível. Você acha interessante, o que você pensa, Panda, sobre a questão da criança e a rede social? Para você, qual a idade correta? O que você pensa sobre isso? Teu senso crítico sobre isso? Então, eu sou uma criança da década de 90 que não tinha internet. A minha década também não. Eu brinquei, eu me diverti, eu conheci, mas eu Brincava na rua, né? Brincava na rua. Aquela conversa amigos. De portão. É isso. Poxa, podia se recuperar isso, né? Criar uma comunidade de conversa de portão, né? Às vezes conversas que a gente queria ter sobre um desenho que a gente viu, nossa, levava o dia inteiro para você voltar para a escola para conversar com seus amigos que você sabe que gosta daquilo que você gostou. E não tem coisa melhor, né? E essa espera, esse ócio que você vive é mágico demais porque aquilo transforma, elabora conexões de uma linha de pensamento muito único. Só que a gente hoje vê o ócio de não fazer nada com tédio. Você não receber nada constantemente é muito negativo, porque uma vida baseada no desejo de ter leva diretamente ao tédio de possuir, como a frase do Schopenhauer. Que paradoxo doido. Ele vive o tempo todo um tédio constante, ele não aproveita o ócio. Uma coisa que eu ia te falar, eu acabei esquecendo um pouquinho atrás, nesses 15 anos, você já foi viciado em like? Tem pessoa que é viciada em like e faz tratamento, tá? Eu estudei, eu tava lendo sobre isso, eu falei, não, isso não existe. Eu nunca me relacionei dessa forma com... Coraçãozinho ali, ó, plim, plim, plim. É um indicativo de alguma coisa. Claro. De você matemático, né? Ó, tá dando certo, não tá dando certo. É um indicador. É um indicador que uma outra inteligência fez, um algoritmo fez, que faz sentido pra ele. Não diretamente pra mim. Aquilo ali é o verbo do sistema, do Instagram. Às vezes algo que eu coloquei em rede social parece dar muito certo para o algoritmo, mas que a mensagem daquilo ali fugiu um pouco do escopo inicial de ideia que eu tinha. Entendeu? E aí talvez os likes me façam mal naquilo. Mas existe um pensamento sobre o like que eu tô pensando aqui agora, que o quê? A pessoa se vicia com like porque ela logo pensa assim, vamos cair no papel moeda. Pô, se eu ganhar muito like, se tiver muito seguidor, eu posso transformar isso em capital. Existem duas... Na história da economia, existem dois pensamentos que podem surgir disso, né? O valor que a gente coloca nas coisas é um valor que a gente tenta decifrar que existe. O valor que isso aqui tem para mim não é o mesmo valor que tem para você, mas eu imponho o meu valor. Isso aqui é meu. E se você quiser ter, você tem que me devolver esse valor. Que individualmente isso tem para mim. E aí isso foi convertido por muito tempo em trocas. Permutas, escambo, né? E até chegar no monetário, né? E aí tem uma passagem muito interessante que mudou muito desde criança a minha perspectiva, que eu até conversei com você. A minha mãe me deu uma moeda para comprar um doce. E aí eu fui lá, aí ela segurou a minha mão e falou: o que você está entregando para a pessoa para comprar o doce? Aí eu falei: dinheiro. Ela: não. Você está entregando o meu trabalho. E aí como é que eu vou pensar diferente? Porque o que acontece? Existe esse valor monetário que a gente criou como uma forma de transação e comunicação que a gente faz entre si, para falar, isso aqui tem valor tal, isso aqui tem outro valor. E aí a sociedade, as empresas, o Estado, ele tenta trabalhar esse valor com algo muito importante. Por quê? Porque quem tem mais poder. É uma conversão diretamente conectada ao poder. O que vale o poder para uma pessoa de ter? Esse é o valor conectado diretamente com o dinheiro que a gente gera.
Só que... Mas é limitado também, na verdade, né? Porque, exemplo, eu posso te oferecer uma BMW de 500 mil reais por uma lembrancinha que eu atualmente deu quando você tinha 6 anos e falou assim, eu não quero. Uhum. Né? Você pode oferecer o que você quiser. Eu jamais vou trocar isso aqui por qualquer coisa. Uhum. E aí, o que minha mãe me fez pensar com isso no decorrer da vida e a minha relação com o dinheiro é que o dinheiro pode até valer para comprar poder, respeito de alguma forma, autoridade, mas ele nunca vai comprar a dignidade. A dignidade vale mais, tem mais valor do que o dinheiro. Os princípios, tudo. Panda, qual a lembrança que você tem da sua mãe? Claro, ela está em vida, graças a Deus, né? Mas que lembrança você guarda dela, assim? E qual dessas lembranças te marcou te marcou muito, tá? E você pode falar sobre isso. Porque quando você fala da tua história, você me coloca dentro dela. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa extremamente batalhadora. Trabalhadora, assim. A força do trabalho dela e a relação que ela fazia com as pessoas dentro do trabalho é algo bonito demais de ver. E aí ela sempre me provou isso, que mais do que... E ela recebia calotes, ela vendia salgadinho. Sério? Ela vendia salgadinho. Só que legal. Pra... Vendedora também. Ela botava um isopor debaixo do ombro gigantesco dentro de uma bolsa. Meu Deus do E aí ela ia pro centro da cidade do Rio de Janeiro, e aí ia até as lojas, tipo Casa Bahia, Ultralight Lazer. Ela entrava nos horários, que ela sabia os horários de lanche da galera. De lanche, 3 horas, 2 horas da tarde. Ela ia pra Copa, abria o isoporzinho dela, vendia, fazia as continhas, e tinha muitas pessoas que faziam calote. Aí ela ficava triste, porque aquela pessoa não deu o valor que ela achou que tinha sobre o que ela fazia. A gente cria expectativa, né? E aí eu ficava chateadíssimo com isso, com criança, adolescente. Isso te atingia? Muito. Isso te revoltava demais. Como alguém pode ser tão ruim nesse ponto de ver uma pessoa, uma senhora, carregando uma bolsa todo dia para fazer o trabalho dela, vamos mais e atrás, pensar que o dinheiro dela é mais importante do que a existência daquela pessoa. Isso me irritava muito. Mas aí a minha mãe sempre falava, mas pelo menos eu faço alguns amigos. Uau. E eu olhava isso, na minha visão adolescente, eu execrava a minha mãe. Isso tá errado. Hoje em dia eu olho e falo, que lindo. Esse panda hoje é outra pessoa. Totalmente. E se não, mesmo que eu recebi de uma forma negativa porque eu queria preservar. Claro. O foco é ela. Sim, o esforço dela. Porque você reconhecia o valor dela. Exato. Ia muito além. E reconheço. E o valor dela estava além do que eu reconhecia. Quando ela virava pra mim e falava, mas pelo menos eu fiz amigos. O que ela me ensinava ali é algo assim que não tem como você receber de uma forma extremamente positiva para a vida, um aprendizado. E hoje em dia ela tá velhinha, tá bem velhinha, fazendo crochê, vendo televisão. Se pudesse pegar e levar ela pra onde você pudesse estar, faria isso. Eu levo. Sempre, que legal. Porque ela marca a minha vida e a vida de todo mundo que tá. Imagino. E essas marcas que eu tenho, ela está comigo. Porque não só geneticamente, mas as impressões que ela deixou por toda a minha vida. Impressões digitais, formaram quem eu sou. Então, assim, não existiria a pergunta do como a minha mãe me marcou na minha vida, contar uma história da minha mãe, se ela não tivesse se importado em fazer história na minha vida. Você não teria o que perguntar se uma mãe não fizesse história o tempo todo com o seu filho, assim. Independente da relação que tem, a gente leva relações positivas, as relações negativas também marcam e formam quem você é, como você leva... que você faz aquilo que muda você. E como você leva a vida como um todo, assim. Se você teve impressões muito negativas e você talvez se cobre demais e se limite muito porque ninguém quer sofrer. Mas sofrer faz parte. A gente não conseguiria viver algo bom se uma vida fosse repleta de momentos bons. Agora, a pessoa hoje, por exemplo, falando em rede social, Panda, que entra na rede social e nós estamos aqui, né, criando conteúdo para a rede digital, né, e a gente está se expondo. E tem pessoas que, um pouco, você tinha falado anteriormente, né, que se colocam e não querem aceitar, exemplo, uma crítica que possa te balançar. Porque a gente está sendo, entre aspas, dissecado, literalmente. Porque isso vai ficar para... o que eu faço normalmente quando eu recebo uma crítica assim, muito pesada em rede social... Como é que você lida com isso? Boa pergunta. Eu só pergunto como assim. Como assim?
Eu viro pra... Panda, porque eu não gostei do que tu fez. Um texto gigantesco da pessoa, eu leio tudo. Mas um texto gigantesco, me afetou, me afetou aquilo, tipo, nossa, é essa mensagem que eu passei. E aí, antes de eu entrar nessa cobrança pessoal, comparando o que eu queria falar com o que a pessoa entendeu, eu viro pra pessoa que me afetou negativamente e pergunto, como assim? Porque o mínimo que ela tem que fazer é rever aquilo que ela escreveu. Então, peraí, se ele perguntou como assim, talvez eu não fui clara no que eu escrevi. Então ela vai reler tudo que ela escreveu. Raciocinar melhor. Tá certo, vou tentar explicar com outras palavras. E nesse momento ela tem uma escolha para fazer. Ela tem que decidir se aquele sentimento que ela teve, que ela levou muito tempo para escrever aquele comentário, ainda existe. Se vale gastar o dobro de tempo, responder de novo. Se aquilo que me afetou de uma forma que precisa de mudança, eu reescrevo e explico com outras palavras. Se aquilo não faz a menor diferença e eu estou agindo por impulso, e eu tive a oportunidade de rever aquele ímpeto de comentar de uma forma negativa alguma coisa, se não vale, normalmente a pessoa apaga o post. Ela desiste. E se ela falar assim, Panda, eu quero me explicar, mas eu quero fazer uma videochamada, rola? Rola. Rola? Rola. No momento que eu puder, a gente fala. Não, então, é interessante porque você tá dando o direito dela defender a tese dela, vamos falar assim. Eu tô dando o direito de eu estar errado. Eu tô dando o direito de poder mudar o meu pensamento, porque aquilo que eu penso não é verdade absoluta. Mas aí, olha só, como é que é interessante a gente falando da essência, né? Que essência tá dentro de você que move você dizer pra mim assim, ó, Enéas, ela falou isso aqui, eu boto como assim? Olha a tua essência. E a essência da pessoa que escreveu aquilo, como a essência dela está, né? E realmente você dá a possibilidade da pessoa errar e a possibilidade também de acertar aquilo, de desempenar aquela situação. Vamos usar esse termo, não é verdade? Os gregos acreditavam que todo ser humano ele existe para cumprir um papel social. Cada pessoa numa sociedade tem um papel para desempenhar para o bem daquela sociedade. Basicamente era isso. Quando a pessoa não se comportava como ela deveria se comportar, ela deveria ser reajustada cosmologicamente. Você tem um papel no cósmos. Justiça. A justiça existe para reajustar as pessoas. O cosmos quer dizer ordem, né? A ordem. Interessante. Então eu reajusto aquela pessoa, mostro para ela o que ela errou e torço para que a mensagem que eu tô passando para ela reflita nela um comportamento diferente para o futuro. Interessante o que você está falando, porque, exemplo, uma pessoa que rouba um item, tá? E ele vai preso, ele é preso numa cela, né? Fica preso. E se você para analisar, ele é parado fisicamente para pensar no que ele fez. Claro, salvo o resguardo as devidas situações que a pessoa faz. E é uma forma para a pessoa raciocinar pelo que ela fez. Assim, ó, então, por que você fez isso? Eu vou tirar um tempo da sua vida. Não é verdade? Porque a pessoa que está sendo, exemplo, presa, ela não está tendo ideia do que ela está perdendo. Mahatma Gandhi ficou preso por décadas. E nenhum momento da vida dele foi retirada dele. Porque ele falava, né? Eu estou preso aqui. Aqui não. A minha mente está fora daqui. Então não há o que alguém possa fazer contra mim, porque a minha mente está livre. O Sócrates, ele decidiu morrer. Ele foi condenado e a justiça de Atenas falou, ou você é... O que ele havia feito, o Panda, o Sócrates? Ele foi acusado de disruptura? Como é que é? Social? Dos jovens. Social. Os jovens de Atenas, eles estavam corrompidos por causa do Sócrates. Que a maioria dos jovens eram filhos de pessoas importantes e eles estavam muito preocupados com as mudanças políticas que viriam a partir desses filhos. Então eles precisavam ajustar o Sócrates para se comportar de um jeito que não abalasse diretamente a política que eles criavam, né? A democracia ateniense, né, antiga, que era voltada só para o homem, chefe de uma família, só ele podia escolher e votar. Então era uma democracia onde os escravos não tinham opinião, as mulheres não tinham opinião, os estrangeiros não tinham... Era a democracia ateniense. Os estrangeiros não tinham opinião e o Sócrates falava, isso não tem o menor sentido. Menor sentido de uma sociedade viver dessa forma. E aí ele começou a dar aulas abertamente
para esses jovens, todo mundo queria ouvir, questionar a sociedade que estava ao redor dele. Ele falava, não, peraí, você está desvirtuando nossos jovens, desvirtuando. Você está desvirtuando nossos jovens e você não acredita nos deuses. E aí no discurso dele, ele se defende e ele mostra todos os pontos e por que o político daquela cidade decidiu, que na verdade ele não era o condenado. O condenado estava sendo aquela pessoa que decidiu ir contra um pensamento, a mudança, a liberdade daquelas pessoas e acusar ele dessa forma que foram acusadas era completamente errado. E o resultado foi culpado desse julgamento. O que ele poderia fazer? Ir embora e nunca mais voltar de Atenas, ir para outro lugar, ou tomar veneno e morrer, cicuta. Ele decidiu tomar veneno e morrer. E aí as pessoas que seguiam ele choravam. Tipo, ele passou meses ainda, do momento do julgamento até ser morto, né? E aí ele questionava, não, você ainda pode fugir, você ainda pode ir, você pode mudar de ideia. Ele, não, gente, eu vou ultrapassar a última fronteira, a última prisão, que é a prisão física. Eu vou ser somente. E enquanto vocês pensarem nas ideias que eu compartilhei com vocês, eu não vivo no mundo etéreo, eu vivo dentro da mente de vocês. Enquanto esse ser humano vive há mais de 2000 anos. Você tá falando dele agora, né? Ele tá vivo aqui. A ideia dele lá foi passada de pessoa em pessoa por milhares de anos até chegar a mim. E aqui eu tô contando a história novamente dele. Sócrates digitalizado, né? Olha a importância desse ser humano. Por que a gente acredita que não pode fazer diferença no mundo, sabe? Ele dedicou uma vida para outro, para a sociedade. Você vê uma referência do que aconteceu na época de Sócrates nos dias atuais? Os cancelamentos em rede social pode ser comparado dessa forma, né? De tudo que você diz... Politicamente falando. Tudo que você diz pode ser usado contra você em algum outro momento da humanidade. Por mais que uma atitude sua, em algum momento, não seja execrada, talvez no futuro aquele seu comportamento, aquele seu posicionamento seja um comportamento errado socialmente. E aquilo vai ser usado contra você. Quando você reconhece o erro, você passa a não ser, entre aspas, tá errado? Assim, ó, você errou, Panda. Assim, eu reconheço o meu erro. Não, se eu reconheço o meu erro é porque eu estou errado de fato. Eu não estou perdoado de errar. Pelo contrário. Como eu levo a minha vida a partir de um erro é realmente o que vai me direcionar para um bom caminho de uma boa relação com a vida ou não. Pergunta, Panda, se as redes sociais fossem um reflexo direto da alma humana, o que as tendências atuais nos dizem sobre quem somos? Nós somos egoístas. Digital. Nós somos focados em geração de prazer constante, expectativas infundadas. Imagens vazias, né? Não são pessoas reais que você vê ali no Instagram. Exato, você já viu um experimento, o experimento que levou ao TikTok e ao Instagram fazer as timelines infinitas? Conta pra gente. Colocava um pombo numa jaula e tinha um botãozinho. O pombo apertava o botãozinho com o bico, saía alpiste. Aí ele falava, peraí, opa, comi, que felicidade. Ele não pensa. Aí ele fazia outras coisas e não saía alpiste. Aí ele apertava sem querer o botão de novo e saía alpiste. Ele falou, então tá aqui, ó. É nesse botão. Aí mudava a programação do botão. Quando ele apertasse 3 vezes, saía alpiste. Aí ele apertava, batia. E aí, por alguma coincidência do destino, ele batia a asa. E apertava a 3ª vez, aí saía botão. A partir desse momento, ele apertava e batia a asa o tempo todo. Porque ele acreditava que era um comportamento dele que fazia aquilo vir. E aí eles mudavam o número de cliques que o pombo tinha que fazer no botão. E aí eles começaram a perceber que eles podiam estender essa experiência de dor, de tentativa e erro o tempo todo, com um agrado cada vez mais esporádico, que é o alpiste sair. Quando você gira uma timeline, normalmente hoje a gente vê, aí a gente vê os primeiros segundos, aí talvez aquilo não vai me agradar, eu vejo outro, e aí eu vejo outro, opa, isso aqui é muito legal. E no opa, isso aqui não é muito legal, dispara dopamina no nosso cérebro. O teu inconsciente, galera, isso aqui é bom, hein? Porque isso aqui é bom. O cérebro, ele registra sensações. Exato. E aí, o que uma sensação boa faz com o nosso cérebro? Eu quero repetir. Fogos de artifício. Só que, quanto mais eu repito aí que tá o vício, aí que cresce o vício, aí que nasce o vício.
Se eu for extremo, tipo, eu vou repetir o máximo de vezes essa sensação de prazer aqui, qualquer erro vai me gerar dor. Se eu tenho acesso a um prazer constante, qualquer falha de acesso àquele prazer constante me gera altamente doses de dor no meu cérebro. Drogas, o que você pode dizer sobre? Mesma coisa. O vício em qualquer coisa pode ser retratado dessa forma. Qualquer coisa. E aí o que normalmente umas pessoas que procuram ajuda em terapias, com psicólogos, psiquiatras, normalmente é uma dosagem das suas atitudes para você viver um momento de dor. E aí normalmente a gente fala, você tem que se afastar dessa atitude, desse comportamento que você tem por no mínimo um mês e relatar tudo que você sente diariamente. Porque você só consegue compreender aquilo que você comunica. Então, eu estou vivendo aqui, eu vou fazer um diário. No dia 1º eu estou completamente ansioso, não vejo sentido nenhum nisso. No dia 25, eu estou vivendo dias bons. Mesmo sem ter acesso àquele prazer que eu era viciado. E aí você Porque o cérebro passa a entender isso. Ainda sinto vontade. E talvez a vontade vai vir mais. O problema é o que eu faço com essa vontade. Porque eu sei aonde pode chegar. Você pode trocar ela, na verdade. Você nunca vai conseguir tirar essa vontade se você não substituir, por exemplo, uma academia. Por exemplo. Isso acontece, né? O Sartre, ele dizia que o que a gente faz com a nossa liberdade... Não, Sartre não, Kant. Ser livre para Kant não é... A atitude de liberdade não é você fazer aquilo que você quer fazer. É você conseguir fazer aquilo que você não quer fazer. Então, uma pessoa viciada, ela quer usar droga. Ela quer ficar no celular. Nossa. Ela quer comer sem parar. Ela quer zona de conforto. Totalmente. Mas ela fazer aquilo que não quer é o maior exemplo de liberdade que ela tem. Disciplina? Totalmente. É um exercício total, né? Você ser virtuoso, não existe aprendizado em ser virtuoso. Porque a virtude necessita de uma disciplina e exercício constante sobre aquele pensamento. Disciplina é dor? Também. Não dor ao extremo. Dor ao extremo é vício. Você não ter dor nenhuma é um vício e você ter dor extrema é um vício. O extremismo em si é. Exato. Você tá no meio do caminho e viver momentos de dor e momentos de prazer e falar, são só momentos. Como os batimentos cardíacos do seu coração. É só um instante. É bom, é ruim e eu vou manter aqui, nessa disciplina. Mas vai passar. Isso é fora da caixa. Panda, uma pergunta. Se as redes sociais fossem um reflexo direto da alma humana, o que as tendências... Eu já perguntei isso, perdão, né? Desculpa. Gente, é que arranhou o disco aqui. Sabe quando ele fica... sabe? Tá certo. Se os algoritmos das redes sociais pudessem ser programados para nos tornar pessoas melhores, tá? O criador do Orkut tá tentando fazer isso. Ele falou em entrevistas que ele tá criando uma rede social para as pessoas lidarem de uma forma positiva umas com as outras. Peraí, o Orkut ainda existe? O Orkut é baseado no nome de quem criou, né? Não sei o que é Orkut. Sim. E aí a ideia do Orkut era fazer um experimento científico que provasse que você está conectada até 6 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Eu ouvi essa tese. Isso é real, né? Ele conseguiu provar. Isso é real, cara. Se você fosse lá no Pessoas, tinha uma caixinha com a foto das pessoas que aquela pessoa segue, e clicar 6 vezes, a possibilidade de você chegar em qualquer pessoa, tipo, guiando, eu acho que essa pessoa conhece, sei lá, o Arnold Schwarzenegger. Aí você vai clicar alguém dos Estados Unidos, clica alguém da Califórnia. Tipo, eu quero entrevistar o Guga, conhece o Guga? Essa fera que representa bem Santa Catarina em todo o Brasil. Sim. Então eu tô clicando, tá? Guga, deixa o recado, tá, Guga? Gustavo Kirten, tá? Deixa o recadinho assim. Será um prazer o Positivo Cast tê-lo aqui. Né? Eu aproveitar o adendo, né? Fazer o merchan. Porque eu acredito nisso, né? Falar até 6 pessoas, então vamos lá, vamos clicar isso. E aí, assim, dentro dessa pergunta, Panda, os algoritmos das redes sociais pudessem ser programados para nos tornar pessoas melhores, que valores você acha que deveria ser priorizado? Na sua concepção? Ou você acha que o seu valor, para mim, pode não valer, mas não existe um valor entre... Que rege a lei, que é o cosmo, que traz a ordem? O nome desse valor é respeito.
E agora, como é que a gente mensura o respeito através de linhas de código? O que que é o respeito? O que adianta a pessoa estar ali? A rede social, ela não tem a obrigatoriedade de educar ninguém. Então, tanto faz a rede social. Se a pessoa não é educada de alguma forma para lidar com outras pessoas, ela nunca vai conseguir. Ela vai ser penalizada, vai ser expulsa daquela rede social, muitas pessoas vão ser expulsas e a rede social vai acabar. Agora, se ela for educada a lidar com outras pessoas e saber que uma relação virtual está totalmente equilibrada com uma relação pessoal, naturalmente elas vão se respeitar. Quando você chega para alguém na rua e quer uma informação, você, oi, bom dia, boa tarde. Bom dia. Você poderia me dar uma informação? Você sabe o que você tem que falar ali para pegar uma informação. Quando essa pessoa procura no Google, ela joga a informação que ela quer. Ela não fala, bom dia. Você poderia me dar uma informação? Não faz isso. Eu faço isso com o ChatGPT, com inteligência artificial. Eu sou educado. Eu falo, tudo bem. E ele responde. Responde. Em que posso te ajudar? Qual a sua visão do ChatGPT? Interessante o que você está falando. Assim. ChatGPT... A inteligência artificial em si, né? Existe uma grande possibilidade que vem vinculada com muito sofrimento, que é a possibilidade da gente ser substituído, trabalhar mentalmente sem precisar, como sociedade, ficar fazendo trabalhos de repetição e raciocínio constante. Isso então você limita o tempo, você pode limitar o tempo, mas o que a gente faz com isso é que eu acho que a humanidade não está preparada. O dono de uma empresa ele não está preparado para botar uma inteligência artificial que vai acelerar milhares de vezes aquilo e falar, tá, eu estou economizando isso aqui, eu vou melhorar a vida de todos os meus funcionários. Eles não vão precisar trabalhar 7 dias por semana, 5 dias por semana, eles vão trabalhar 3. Você não acha que ele vai tirar metade do quadro de funcionários? Eu não tenho que cortar metade do quadro de funcionários, eu não preciso que um funcionário trabalhe, eu vou ganhar mais, eu vou ter mais tempo. Eles vão ganhar bem? Eles podem ganhar bem, eu posso melhorar a vida das pessoas. Isso é um método, hein? Isso é uma receita. Eu não tenho que cortar metade dos quadros do funcionário, porque eu não coloco pessoas para trabalhar para mim, eu coloco pessoas para trabalhar por mim. Isso é um pensamento de liderança. O dono de uma empresa que pensa em lucrar o tempo todo e viver essa vida de esbanjar e ter e de comprar poder, de domínio, e criar outras empresas e fazer um império. O que adianta se não for para servir as pessoas? Se não for para servir a sociedade como um todo, se não for para você valorizar... Tem até um movimento que está tendo agora, que é da escala 6x1. Pessoas que trabalham 6 dias e folgam 1 e não conseguem ter contato com a sua família, porque é muito... horas muito gigantescas de horas muito... não importa se tem aniversário, nada. Se está na escala, você perde. Você tem que estar trabalhando. Você não pode... Não tem sentido você trabalhar e exigir que uma pessoa abra mão da sua própria vida sem você conseguir, porque ela assinou um contrato com você. E aí existe todo um movimento aqui no Brasil para cair a escala 6x1 e as pessoas serem respeitadas para lidar com as suas próprias vidas, sendo que o trabalho não é um medidor do quanto ela interage com a sua família, por exemplo. Tu acha que a gente não sabe precificar o nosso tempo, por exemplo? Porque quando você fala, assim, para uma diarista, né, que honrosamente cumpre o seu trabalho... O seu tempo não tem preço. O seu tempo não tem valor. É imprecificável. O seu tempo está diretamente conectado com a sua dignidade, que vale mais do que o dinheiro. O seu tempo é algo que você tem, que é único. Que é o porquê de estar ali fazendo aquilo. Vamos lá. Quando alguém te contrata, essa pessoa não está pagando só para você fazer o trabalho que deveria ser feito. Essa pessoa está pagando pelo seu tempo de vida. Que não tem volta. Você dá e dedicar o seu tempo, o seu dia a dia, os seus momentos bons e ruins, e você vai dedicar para aquela atividade, aquela função. Perfeito. Agora... Você escolhe. Aí vamos lá. Quanto você paga para utilizar uma rede social? Você paga alguma coisa? Você paga alguma rede social? Por enquanto, não. Mas eu pago, tem IAs, por exemplo, que são ferramentas, né? Não, mas rede social... Não tem um preço no conto, você não paga. Não paga.
O tempo, Monetariamente, não. o seu seu tempo tempo, está que é sendo mais caro cobrado ainda. ali. Você é o produto, né? Eu vi essa frase. Você é o produto. O tempo que você passa ali está sendo transformado em formas de aquela rede social fazer publicidade, colocar um anúncio, e você vai gastar os seus 3, 5 segundos ali naquele anúncio, e aqueles 3 segundos, Você tá pagando. você está pagando ali para aquela rede social para utilizar e para ver vídeos engraçados. Você me falou sobre um método, apesar de você trabalhar com a rede social, aliás, uma pergunta, né? Como é que você lidar com Eu trabalho com pessoas, eu não trabalho com rede com rede social. social? Se Muito bom. amanhã... É muito bom ter essa ciência. É. Isso, para qualquer influência digital, né? Aham. Essa frase é incrível. O que a gente monta em rede social é uma comunidade. São pessoas que querem conversar, que querem pensar. Através de. Que o tempo que ela dedica para você, você consegue valorizar pelo aquilo que você fala. Então, os meus seguidores, eles estão me pagando com o tempo deles, por quê? Porque eu também estou pagando com o meu. É uma troca reciprocidade justa. A gente gasta o mesmo tempo um com o outro. E como é que você lidar, exemplo, com o teu celular hoje? Porque você tinha me comentado sobre a questão do WhatsApp. Eu achei bem interessante. Eu tenho horários. Você tem horários para ver o WhatsApp. Como é que funciona? Ó, pega essa dica aí, pessoal. Vocês estão assistindo aí. Normalmente eu vejo 3 vezes por dia o WhatsApp. Demora muito para responder. Tu vê 3 vezes por dia? 3 vezes por dia. Vejo, assim que eu acordo, um horário depois do almoço e horas, assim, algumas horas antes de dormir. Eu não vou pro WhatsApp na hora que eu deito na cama. Enquanto eu tô vendo um filme, eu não pego meu celular, porque aqui eu tenho que dedicar aquele momento ali para ver um filme, para ver uma série. Se a minha esposa tá conversando comigo e eu tô vendo alguma coisa, eu bloqueio, tiro meu fone, boto de lado e ouço. Olho nos olhos dela e falo, para ser bem claro para ela que o que ela tem para me falar é de suma importância. Quando uma pessoa me manda um inbox na rede social, eu olho aquilo e vou responder com o maior carinho àquela pessoa. Sim. Eu não estou constantemente ali. Sim. Então eu não vou responder todas as mensagens assim que você manda. Pode ser que isso aconteça. Mas eu vou dedicar meu tempo para você, porque você dedicou meu tempo para mim e isso é justo. E você faz isso aí? Você consegue controlar o seu tempo das redes sociais? Comenta ali, né, no YouTube, no Instagram, no TikTok. A gente tem que provocar a participação também, porque eles puxaram a cadeira, né, pra conversar com a gente, não é verdade, Panda? Totalmente. E eu acho que é algo bem interessante, porque você criou uma disciplina para preservar o contato humano, né? O seu tempo, aliás. O que vale para você realmente. O filósofo Kant, ele nunca saiu da cidade onde ele trabalhava. Nunca saiu. Nasceu, trabalhou ali, foi contratado por uma universidade, próximo de onde ele morava na mesma casa. Ele agia todos os dias de uma forma religiosamente disciplinada. As pessoas arrumavam os seus relógios em casa com o horário que ele passava na rua, porque ele sempre passava no mesmo horário. Ele sempre fazia as mesmas coisas. Ele era o chamado britânico? Extremo, assim. E ele acreditava nisso. Isso era um toque? Tu acha que poderia ser um toque? Não é um toque porque o transtorno compulsivo... transtorno... Obsessivo compulsivo. Não atrapalhava a vida dele. Um toque, ele é diagnosticado no momento que ele atrapalha. Ele não. Ele seguia uma referência dele. Se por acaso ele tivesse que sair disso, ele não viajava para outras universidades porque ele iria... As pessoas viajavam para encontrar com ele. Louca. E aí, nos horários do dia que ele tinha para se reunir... Por que ele pensava assim? Vamos indagar. O que tu acha, Panda? Eu acho que ele tentava... Ser filósofo é estar o tempo todo tentando criar alguma noção do mundo que te cerca. E aí você faz experimentos filosóficos. A vida é um grande experimento filosófico e aí você pensa, se eu sei que ser viciado é errado e ser virtuoso é correto, como é que eu faço para ser virtuoso? Eu tenho que exercitar isso diariamente, constantemente. Qual é o limite de ser virtuoso? Porque se eu for demais alguma coisa, eu também não estou sendo virtuoso. Então eu tenho um caminho bem definido aqui para ser virtuoso. Só que eu não vou aprender sobre essa virtude se eu não errar. Então é normal eu ir para um lado e para o outro. Eu ser demais alguma coisa, eu estou caminhando para o erro e eu preciso identificar esse erro para voltar para o centro. Então eu acho que ser filósofo é isso, é você testar. Há pouco tempo, no ano passado, eu li um livro do Nietzsche que ele falava, Ecce Homo, o nome do livro.
Qual e aí nome, ele perdão? falava, Qual é nome? que homo. É que homo? É. Uau. E aí ele falava sobre como ele era o ser que as pessoas diziam que tinha um pensamento fenomenal. Era o que ele bebia, ele não tomava nada a não ser água. Ele não comia nada diferente de uma dieta focada, certinha para o corpo dele. Tá tudo descrito no livro. Mas o que a gente tem que pensar é isso. Ele também era extremamente disciplinado e ele falava que o ser humano que consegue ser disciplinado com as coisas da vida dele e entender como aquela disciplina se encaixa com a existência dele, faz com que ele pense de uma forma diferenciada e que ele seja considerado pela sociedade como um gênio. Porque ele está completamente limpo, materialmente, fisicamente, completamente limpo de qualquer vício. Nada precisa alterar absurdamente o seu corpo para você ter um desempenho. O seu desempenho é natural seu, nasce com você. Às vezes você nasceu para ser uma pessoa mais intelectual, que fica mais sentada, que faz menos exercícios, e o seu corpo tá bom, tá regulado. Alguns comportamentos de você... E quando você se comporta de um jeito que você não desempenha da forma correta, você sabe que aquilo que te faz mal. Algo te acusa. Algo te acusa. Tipo, existe todo um mistério sobre como o nosso corpo funciona e como a nossa mente funciona, só que a gente tem uma sensação diferente. Tipo, acho que isso pode me fazer mal. Acho que estar nesse lugar pode me fazer mal. Acho que trabalhar dessa forma pode me fazer mal. A gente tem essa sensação. E tudo que você pode fazer é testar. Tipo, opa, tô fazendo alguma coisa errada aqui. O que eu posso estar fazendo errado? É a forma que eu me relaciono, é a forma que eu me coloco para o mundo, é a forma que eu penso, é a forma que eu me desempenho. O que é? Vou testar diferente. E a vida é isso, é um eterno teste. Até chegar num ponto que você fala, esse aqui é o meu momento mais perfeito. Próximo da perfeição. E aí o Nietzsche chamava essas pessoas de super-homem. O que você tem a dizer sobre essa citação? O elo menor é tão forte quanto o elo maior, e o elo maior é tão fraco quanto o elo menor. Isso diz muito sobre a sociedade, sobre o comportamento humano, sobre o valor que cada um tem, independente da posição que está. Darwin não falava que pode causar. como algumas pessoas falam de forma errada, a sobrevivência não é do mais forte, é aquele que se adapta melhor. Eu li essa frase. É absurdo. Então, se um elo menor está conectado a um elo maior, eles têm igual valor, porque eles estão conectados. Eles são uma corrente. São iguais? São. Eles são feitos do mesmo material. A forma muda, mas a essência é a mesma. Muito bom, gente. Você está no Positivo Cast. É um conteúdo maravilhoso, tá? Estamos filosofando, falando sobre reflexões da vida no digital. Aliás, e entre outras cositas mais. Vou pedir uma licença, Panda, para falar de um patrocinador muito especial. Claro. Tá? E a gente falando da filosofia, olha que interessante. O fato da gente estar destrinchando isso, Panda, é sobre a preservação da existência humana. Sim. E tem muito a ver com o nosso amigo da Altair Motos, que se preocupa, né, com a segurança do motociclista, do ser humano motociclista, vamos falar assim, né? E com certeza a gente quer mandar uma mensagem para você sobre o Altair Motos, que está sempre nos apoiando, que diz assim, ó, você encontra de tudo que precisa na sua moto com qualidade, confiança, cuide do seu desempenho e segurança com quem entende de verdade do assunto. É na Altair Motos. Você já agendou tua revisão? Ainda não agendou, não? Então entra lá no direct do Instagram, @AltairMotos, e manda ali, eu quero agendar a minha revisão. Peça acessório, capacete, dentre outras coisas mais, tá? E hoje, tá, eu vou lançar um desafio para vocês, que a equipe da Altair Motos lançou para mim. Panda, você tem moto? Eu tenho carteira de moto. Eu tive moto por muitos anos. E aí eu vendi a minha moto porque eu passei a trabalhar de casa, mas eu sinto uma saudade de andar de moto. Eu moro numa rodovia. Uau! Pegar uma moto com uma rodovia, cara, é uma sensação... Maravilha, de liberdade. O trânsito na cidade é caótico, é estressante demais pro motoqueiro. Ele buzina só... O motoqueiro buzina não é pra avisar que ele vai passar.
É avisar que ele existe. É isso que eu ia falar. Ele está ali. E tem motorista que se aborrece Se estressa. mas eu acho que ele se estressa porque ele não espera aquele barulho, né? Porque o que acontece? É o negócio do elo maior com elo menor. Muito bom. O elo menor, que é o motociclista, porque ele é uma motinho só, e aí tem um elo maior, que é o carro. E o elo maior, que é o carro, e o motorista que está ali dentro, possivelmente julga que a existência dele vale mais do que a existência do outro. Eles são feitos do mesmo material. Eles estão com o mesmo propósito, que é se locomover do ponto A para o ponto B. Por que a sua locomoção é mais importante que a do outro? Se ambos são iguais. E, pensando nisso, o Panda, o Altair, ele mandou pra gente um presentaço. Uma moto, vou ganhar uma moto. Pô, seria bom. Vamos chegar nisso, se Deus quiser, quem sabe, né? É isso aí. Ele mandou pra gente, olha só que maravilha. Nossa, que lindo. Olha esse capacete, maravilha. É um capacete, pessoal, tá aqui na minha frente, desculpa. Motocross, né? É um capacete da ProTorque, tá? Da Liberty MX. Eu acho que é isso, tá? ProTorque Liberty MX. Lindo. Você quer ganhar esse capacete? Aí tu fala assim, né, mas eu não tenho moto. Não precisa, você ganhou. Serve um ser humano. Você conhece alguém que tem a moto. Que você conheça que tem a moto. E é muito simples, Panda, pra ganhar. Se você quiser concorrer também, tá, Panda? Vou concorrer, Tá com certeza. dentro, tá? O que você faz? Você marca lá no link, você coloca assim, ó, hashtag SouPositivoCast e marca um amigo, tá? E fala pro amigo também entrar na promoção. Na próxima edição, a gente vai estar sorteando aqui, ao vivo não, perdão, a gente vai sortear, certo? Na próxima edição, e a gente vai estar informando o nome e vamos entrar em contato na rede social, ok? Então não perde promoção, hashtag EuSouPositivoCast, e vai estar concorrendo a esse capacete top blaster de todas as galáxias. Esse capacete aqui, Panda, ele é pra moto de trilha, né? Motocross, trail. Motocross, e é muito chique, cara, olha, muito bacana, muito bacana. Tá dado o recado, agradeço a equipe da Altair Moto, obrigado pelo apoio, vamos pra cima, né? E voltando aqui ao nosso ponto, deixa eu esconder esse capacete aqui, vamos ficar desejando, né? A gente vai ficar desejando esse capacete. Desculpa. Vamos lá. Panda, voltando aqui aos trilhos. Sim. Se você pudesse levar apenas uma ideia filosófica para uma ilha deserta, tá? Qual seria e como ela te ajudaria a sobreviver? Penso logo existo, do Descartes. Penso logo existe. Isso, o penso logo existe te cria Cogito ergo resistência. sum. Perdão, desculpa, te cortei. Cogito ergo sum. É o pensamento, é a frase correta no latim, que é traduzida como penso logo existo, mas questiono logo existo. Que é o pensamento dele. Ele foi testando, o que prova a minha existência. Como assim? Tipo, é o material? Não, isso aqui pode ser uma projeção da minha mente, ou alguém pode estar projetando isso aqui de alguma forma. É a nossa relação? Não, porque eu não consigo pensar que você pode ser, provar que você pode ser real. Você também pode estar sendo uma projeção. É uma sensação, é uma experiência, e ele foi quebrando todas as ideias, e aí porque ele questionava a própria ideia. E aí a concepção que ele chega é: a única forma de eu provar a minha existência, que eu não consigo quebrar, é o questionamento que eu faço. Se eu estou questionando todas as possibilidades de ideia, o que faz eu provar a minha existência é que, mesmo assim, eu questiono. E se eu questiono, eu existo. E isso traz resistência para a sua sobrevivência. Totalmente. O ímpeto primeiro da vida é uma questão. O bebê, quando ele nasce, ele chora, ele está questionando aquela realidade. Ele estava num ambiente confortável, ele passou a estar num ambiente novo, desconfortável. Isso é muito doido, e eu sou impelido a chorar. Eu estou questionando essa realidade. Não estava vivendo isso aqui. É uma comunicação que ele tá Totalmente. Ele tá verbalizando aquilo. Onde eu tô? O que eu faço? Por que eu tô aqui? O que tá acontecendo aqui? O que é nascer? Isso tudo é uma explosão, um momento que não precisa de intelecto, não precisa de razão, não precisa de palavras. Ele tá fazendo o máximo que ele pode fazer naquele momento, que é questionar a realidade que foi colocado. Ele passa a existir na primeiro segundo de existência dele no mundo com uma questão. Por que a gente deixa de questionar no passar da vida? Porque perguntar o porquê das coisas é coisa de criança, e aí normalmente fala, porque sim. Por que você é proibido Agora, de falar? Agora eu não preciso mais perguntar por quê. Por que você é proibido de falar que não sabe o tempo todo? Você inventa desculpas, você inventa mentiras,
você inventa subterfúgios, mas o que te faz acreditar que você não saber alguma coisa é um crime? É belo. É lindo você não saber das coisas. Porque é possibilidade de aprendizado. E isso te torna entender que você tá vivo, porque a vida é uma constante. É a vida É uma jornada, é um movimento. É, É o que a gente falou lá atrás, né? Eu sou pobre, mas eu posso ficar rico. Então há um sentido. Eu sou rico e agora? Eu não quero ser, eu não posso, né? O cara fez um pensamento, desculpa te cortar, Panda. Ele fez um pensamento que ele falou assim, ó, tu vê assim, ó, hoje eu tô aqui com a minha casinha de frente pro lago, e tem rico que pensa, poxa, quando eu chegar na grana, eu quero ter uma casa na frente de um lago. Então realmente é um paradoxo muito estranho, né? Parece que é um círculo, né? Um círculo, talvez. Pobreza, riqueza, pobreza. Tudo, na verdade, é um trilhar de um pensamento virtuoso. Se você conhece alguém que tem uma casa e um carro incrível e você quer ter uma casa e um carro incrível, muito provavelmente você trabalha esse desejo de ter porque você acha injusto a sua realidade. Então não é que você queira uma casa e um carro, você quer justiça. Porque você é um ser humano que trabalha tanto quanto aquele outro ser humano e ele consegue alguns bens materiais que você não consegue na sua existência. É o que aquilo significa. O que aquilo significa é que você identificou algo na sua realidade que você tem a responsabilidade de trabalhar. Por que aquele ser humano consegue aquilo e você não? Porque ele é um herdeiro. Por que ele é um herdeiro e os meus pais não? Porque os pais dele fizeram alguma coisa muito ruim. Às vezes, botar pessoas para trabalhar numa fábrica em condições subhumanas e fez aquela família ter um capital absurdo. Aí volta atrás. Tinha uma agricultura. Existe e hoje isso, o dono de terra e aquela pessoa escravizava. Os antepassados dessa família escravizavam. A responsabilidade é você entender como o mundo é e às vezes você vendo que talvez para essa pessoa ter essa casa linda e esse carro lindo, ela galgou uma realidade completamente corrupta e injusta. Então quem é mais rico sou eu, que não tenho. Eu não tenho peso nenhum, a minha família foi humilde, foi correta, foi caridosa, doou o que não tinha. Somou para a sociedade. Fez amigos, mesmo tomando calote que nem minha mãe. Então o maior valor de um ser humano é também ter a consciência limpa. É você entender que sempre vai haver um círculo de virtude em cima daquilo que te incomoda. A coragem, a temperança, a justiça, a caridade, são diversas virtudes. E faz tão bem, né? E muito provavelmente alguma coisa te incomoda porque você tende a um comportamento vicioso mais do que um comportamento virtuoso. E você entender que em cima daquilo que o incômodo existe, você pode trabalhar para perceber de forma diferenciada, você vai se tornar uma pessoa melhor, indubitavelmente. Agora, voltando um pouquinho pro digital, Panda, você acredita que a busca por curtidas e seguidores é uma forma moderna de busca por significado? A gente falou sobre isso, né? Uhum. E por que não? Jesus Cristo era um influenciador que tinha seguidores. As redes sociais imitam a vida. Uma criança na escola, às vezes ela tem amigos porque ela é inteligente demais ou porque ela é divertida demais, e aí ela se torna mais popular. As pessoas, seus colegas de classe que querem ficar com você são seus seguidores. E você é influente nisso. Você os conquistou? Você conquista as pessoas, você afeta as pessoas, né? O afeto, né? O afeto, afetar as pessoas. De tocar as pessoas. De tocar, de alguma forma. Uhum. Porque essas pessoas, elas interpretam que a sua existência é transformadora para elas. Então, se você é uma pessoa tímida e tem uma pessoa no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, na comunidade como um todo, que ela é mais extrovertida, talvez seja uma boa eu admirar essa pessoa, porque eu posso aprender eu me espanto com isso, né? Você lidar com esse espanto, porque a palavra espanto é muito atribuída ao medo, ao susto, mas o espanto é aquilo que transforma você. É um pôr do sol lindo num lugar que você visitou, é um político que faz um discurso que você fala, nossa, que coisa mais linda, é um poeta, é um ator, né?
ou então é um papo de podcast Uhum. que a pessoa que tá ali se comunicando atribui para você um valor de vida que você fala, uou, isso aqui realmente muda completamente. Eu entendia dessa forma, isso aqui é completamente novo. Ou seja, Esse é o espanto. pivotou, tirou você do... A filosofia é totalmente baseada em apreciar o espanto. É a gente se espantar o tempo todo. Porque tira Você do identificar isso como valoroso para sua vida. e a vida é movimento. O objetivo de vida é se espantar. E se aquilo te faz você se movimentar, isso é bom, isso causa uma transformação, né? É. Agora, uma coisa bem interessante, e a gente estava falando sobre IA, você deve comentar sobre isso, Panda. Se você pudesse ter uma conversa de 5 minutos com qualquer filósofo do passado, através de uma live no Instagram, a IA pode fazer isso, né? Quem seria e sobre o que você conversaria hoje, Panda? Fala pra gente. Hoje você pode fazer uma live com qualquer filósofo. Claro que tu tem um de estimação, ou não tem? Eu tento não ter. Eu tenho. Mas, na verdade, assim, os filósofos que eu mais acompanho são aqueles que me incomodam mais. Por exemplo, tem o Luiz Felipe Pondé, que é um grande filósofo brasileiro. Ele me incomoda demais. O tempo todo. E aí eu vejo as palestras, os discursos dele, que ele estica um assunto até o limite, que isso transforma as pessoas falando, nossa, esse cara tá falando uma imbecilidade. Só por atingir a sociedade de alguma forma, eu penso, falo assim, cara, ele tá fazendo um papel de filósofo assim. Mas o Pondé tá valendo, dá pra tu fazer uma live com ele, hein? Dá pra fazer, Isso mas eu pode acho chegar que nele, hein? se eu fosse escolher alguém pra fazer um grande filósofo da minha vida, seria o meu pai. Uau. Seria meu pai. Muito bom, muito bom. Que marcas teu pai deixou em você? Todas. O filósofo. Todas. Eu acho que... O meu pai, quando eu nasci, ele tinha 72 anos. 72 anos. É, eu fui o temporão. E aí ele... O que passaram pra ele nessa... Na minha concepção é... Você não vai ver seu filho nem com 15 anos. De fato, ele não viu. Quando tinha 13 anos, ele faleceu. Mas ele aproveitou cada segundo desses 13 anos. Eu, com 5 anos de idade, ele me ensinava a respeitar a minha namorada. Eu, com 10 anos de idade, ele me ensinava a fazer barba e eu não tinha barba nenhuma. A forma que eu almoçava num restaurante com o meu chefe, ele me ensinou e ele interpretou meu chefe. Então ele me passou noções de etiqueta, né, de pequenas... Ele simulava o cenário. Etiqueta são pequenas noções de ética. Etiqueta. Pequenas noções de ética. Como eu me interajo, como eu me comporto, como eu me alimento, como eu penso. Queria tê-lo aqui com a gente. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá é aqui. verdade. E agora uma pergunta incrível. Você falou uma coisa bem interessante, ô Panda. 15 anos não vai e viveram 13 anos, tá? Mas a qualidade, a forma como você fala desse tempo de 13 anos vale muito mais do que alguém que viveu com o pai 40 anos e não fala com ele. Uhum. Qualidade e tempo são concorrentes? Não, são aliados. Porque assim, ó, tempo não é qualidade, qualidade não é tempo. Não é tempo. Mas são aliados. Se você consegue trabalhar esses dois itens juntos, você tem um tesouro preciosíssimo. Porque é você perceber aquilo que te marca e aquilo que te marca você leva pro resto da sua vida. Você tem filho? Não, ainda não. Pretende? Claro. Oh, maravilha. Vamos marcar fazer um double, tá? Aliás, vou aproveitar, deixa aqui rapidamente. Com o meu filho. Com certeza, vai ser uma honra, vai ser uma honra. E nós queremos, né? E até quero provocar, né, a toda a audiência aqui do Positivo Cast sobre o que achou, o que tá achando aqui da entrevista, dessa terceira edição maravilhosa. Se vocês querem a parte 2, eu quero a parte 2, eu sou suspeito, né? Eu também quero. Podemos aproveitar. É eu queria que tu falasse sobre o evento que tá rolando, que vai rolar no Ribeirão da Ilha um pouquinho, só pra não esquecer, eu queria marcar isso. É o Festival de Cinema Lanterna Mágica. Festival de Cinema Lanterna Mágica. Isso. Poxa, que legal. Ele rola no Ribeirão da Ilha, vai rolar em dezembro. Legal. As mais informações estão lá nas redes sociais dele, que é Festival Lanterna Mágica. É o Instagram. Instagram. Eu vou deixar então no link do YouTube do Instagram, pode ser? Você passa pra mim ali. A minha esposa, ela é diretora de comunicação do festival.
E aí, o festival vai ser lindo. Você é fã dela, né? Muito. E o festival vai ser maravilhoso, né? Vai ser, porque tem mulheres maravilhosas tocando. Agora minha pergunta, é Tudo que eles aberto ao público ou a pessoa, por exemplo, que vai lá, se quiser levar um quilo de alimento não perecível pra deixar, pra que o festival possa entregar pra um orfanato, é válido isso? É sempre válido. Poxa, que legal. É aberto ao público, né? É gratuito o evento. Alguns filmes no final da tarde vão ser projetados, então vai ter um projetor, um cinema aberto para todo mundo na praça. E é uma experiência que não se resume só a assistir e comentar e premiar. É uma experiência de troca constante ali que as pessoas fazem entre si, né? É você apreciar a cultura de quem cria um filme, um documentário ou algum projeto cinematográfico de algum nível que está aqui do nosso lado. Acessível. Falando sobre a sua realidade, muitas vezes você não tem aquela perspectiva, então tá aqui falando sobre a nossa linguagem, de como a gente lida um com o outro. Honre nossa cultura. Exatamente. O propósito é esse, e esse propósito é lindo. Poxa, que bacana, cara. Eu fico muito feliz porque o propósito do Positivo Cast, Panda, é o que eu falei, né? Nós somos um replicador e a gente tem como responsabilidade trazer informações que causem transformações e transformações que causem formações. Ai, que lindo. Interessante, né? Como a gente faz um trocadilho com as palavras e faz todo sentido isso. Né? E o nosso papel é servir. O nosso papel aqui é servir. Né? E a gente tem muito projeto também para falar para o pessoal, que eu tenho certeza que a audiência vai chegar junto com a gente, no sentido de ajudar também. Né? Nessa mesma linha, né, de gratuidade, acessibilidade. E falando sobre isso, Panda, me fala também sobre seus projetos. Tem futuro, o que você pode falar? Como é que você funciona? Você também faz palestras? Como é que funciona? Puder falar sobre o que você pode... a pessoa que quiser ter a sua persona no evento, como é que funciona? Puder falar sobre isso também. Pode consultar, a gente tem um assessor comercial que lida com tudo isso. A gente faz palestras em empresas. Eu faço palestras em empresas. Essa noção, como a gente pode lidar um com o outro. A gente cria webinars também, cursos online. O maior foco nosso é realmente estar presente na vida das pessoas através das redes sociais, trazendo esse conteúdo, fazendo a diferença, pensando diferente, pensando de um jeito que realmente possa atribuir algum valor na relação que aquela pessoa tem no tempo que ela dedica virtualmente. O que você já viu assim de um retorno dentro do que você tem provocado pelas redes sociais que tocou teu coração, Panda? Esse podcast aqui. Você me convidar, primeira vez que você me viu. Primeira vez que você participa? Não, já participei de outros podcasts, mas eu achei algo assim muito lindo por causa de como da vida como é. Eu confirmar que eu vou viajar para Florianópolis e na mesma semana você me avisar, me convidar. Aleatório. Falo, cara, existe aleatoriedade isso? Não existe aleatoriedade. Que coincidência? Será que existe coincidência? Porque como é que exemplo. Ninguém sabia? Muito bom. E eu falei, cara, isso pra mim é muito... E é isso. Cara, a gente tem que pensar na muito nossa bom. vida não só nas coisas que a gente julga ser gigantescas e que mudam tudo, mas nas pequenas coisas que acontecem que a gente não tem resposta. E tem um pensamento filosófico que diz que, você pode me corrigir por gentileza, tá? Que em cima da terra, embaixo do céu, existe muito mais coisa do que nossas vãs de filosofia. Isso aí. É mais ou menos. É mais ou menos por aí. Gente, estamos quase encerrando, tá? Eu sei que o pessoal lá tá falando assim, entendeu? Aí se você quiser a parte 2, comenta lá, olha, gostamos, nós queremos o Panda Mente de novo no Positivo Cast, o que vai ser um prazer. E eu já tô alinhando, porque eu não quero perder. Esse é um conteúdo realmente que me toca, e a forma como a gente se conectou foi realmente muito maravilhosa. E você sabe que agora tu tem mais um amigo aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, tá? E amigo é sobre nosso tempo, que a gente permite um pro outro. Às vezes eu agradeço no WhatsApp, sabe como? Eu falei assim, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção. Porque o seu tempo vale muito. Então a pessoa se sente respeitada. É o respeito. O significado, né? Respeito. Porque tu quer um carro, é respeito, né? Mas é um respeito que você pode dar para o outro também. Né? Com certeza. Porque não adianta eu ter um carro se eu não posso servir você com o meu carro. Exato. E falando nisso, tá? Eu tenho uma moto, semana que vem, se você quiser dar uma volta, opa, vamos conversar. Combinado? Vamos conversar. Então, dado o recado, gente, Positivo Cast, se é podcast, é positivo. Se é positivo, é Positivo Cast, né? É isso aí. Maravilha. Agora, a gente sempre termina com uma frase da Bíblia,
A gente tem esse princípio. Eu vou pedir pro nosso diretor, por gentileza, Lucas, puder colocar um versículo pra gente aqui, que a gente lê aqui para o pessoal, eu acho bem interessante, tá? Que é um livro que é milenar também, né? E você pegar o que está escrito dentro da Bíblia e aplicar, você vai ser feliz. São dicas de disciplina, de como caminhar de um humano para ser feliz. E hoje nós destacamos esse versículo aqui, ó. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, né? Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu falava fadigam, tá? E o certo é fatigam, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e se espera. A fé move teu coração também? Totalmente, porque através da fé é onde a gente assume um posicionamento de amor que está acima do indivíduo. Amar é sacrifício? Totalmente. É você dedicar para o outro uma força e uma energia que não cabe em você. É você respeitar as pessoas de uma forma que muda o seu dia a dia, muda a sua perspectiva de vida. E é isso. Eu acho que todo versículo de um livro que doutrina as pessoas a serem pessoas melhores, o resumo disso tudo merece o respeito. Trabalhar o amor. Trabalhe o amor constantemente. Enxergar o ser humano em amor si. Não existe uma única forma de amar. Os gregos acreditavam que existiam 9 formas de amar. Não existia uma palavra para amor. Eram 9 palavras. Cada amor tinha um tipo diferente de lidar. Panda, deixa uma mensagem. Desculpa te cortar. Se puder deixar uma mensagem para os nossos espectadores aqui do Positivo Cast, tá? Do teu coração. E também anunciar a tua rede social também pra gente. Tudo bem? Sim. Você pode encontrar tudo a forma que eu me comunico, tanto no @upandamendes, quanto no @crisepanda, que eu tô com a minha esposa ali construindo conteúdo e dando a nossa opinião o tempo todo. E eu espero que tudo que eu falei aqui se torne uma forma de você enxergar a sua vida de uma forma diferente, se respeitar e abrir o seu caminho com a sua vontade. Porque tudo aquilo que te leva para o sofrimento é um aprendizado para você ser alguém melhor. E não existem bloqueios na vida que, se você quiser ser melhor, não existem bloqueios na vida que vão fazer você se travar no tempo. Se você quiser ser melhor, constantemente é um trabalho que você está ali se disciplinando para você atingir um objetivo. E se você acredita que não tem objetivo, pensa naquilo que você gostaria de fazer de bom. É uma viagem legal, é encontrar uma pessoa legal. Se você ficar parado, você não vai fazer nada que você objetiva na sua vida. Agora, se você começar a se movimentar e falar, tá, encontrar uma pessoa legal quer dizer que eu tenho que estar em lugares legais para mim. O que é um lugar legal para mim? É estar numa biblioteca? É estar numa balada? É onde você se sente bem? É estar no restaurante? E aí, aquele negócio, né? Você tá nesse lugar para encontrar uma pessoa legal, não fica no celular. Muito bom. Vai no seu celular e olha, porque aquela pessoa legal tá ali, sabe? Eu quero trabalhar num lugar incrível. Então eu preciso me especializar, eu preciso ter algum conhecimento, eu preciso treinar esse conhecimento para transformar em realmente uma força de trabalho, para ficar de olho nas oportunidades que o mundo seja a pessoa entrega. Que você quer ver no mundo? Exatamente. E aí você tá se movimentando, tá se transformando. Não quer dizer que alguém falou para você, quando você era criança, falaram assim, se você estudar engenharia, você vai ser um precioso engenheiro. Você estuda engenharia e aí o mercado não te abraça, é completamente bloqueado e você começa a dirigir um Uber. Isso quer dizer que você não atingiu objetivos? Não. Isso quer dizer que você está ali desempenhando um papel para chegar no próximo lugar. Muito bom. Porque a gente precisa sobreviver. Mas a sua mente é única. As pessoas que passam pelo seu carro com você como Uber são únicas. E aí, às vezes, está passando no seu carro como Uber a oportunidade para ser o engenheiro que você sempre quis ser, e talvez por você não ter se comunicado, se colocado e observado as oportunidades que o mundo dá de uma forma intensa e apreciável, faz com que você não viva a vida que você acredita ser ideal para você.
Muito bom. Hoje eu fui numa cafeteria tomar café antes de vir aqui, e aí a pessoa estava chateada porque a cozinheira não tinha, faltou trabalho. E ela não podia fazer nada além de esquentar algumas coisas que ela tinha lá, um croissant e tal. E aí eu cheguei pra pagar o croissant que eu comi, o café, e aí a pessoa tava emburrada, chateada. Aí eu abri minha bolsa e falei assim, posso te dar um presente? Aí ela, claro. Aí eu falei aqui, ó, 2 ingressos de cinema que eu tenho. Você pode ir qualquer dia, qualquer horário. E ela abriu um sorriso. Você transformou o ecossistema dela. Ela abriu um sorriso, porque ela não esperava por aquilo. E o espanto é isso. É você perceber que, por mais que você está passando algum momento ruim na sua vida, você ainda assim pode ser surpreendido. Show de bola. Pessoal, vocês acabaram de assistir a 3ª edição do Positivo Cast com essa fera da comunicação, filósofo, teorizador, super criativo, uma pessoa amável. É um prazer te conhecer, Panda, mais uma vez. Sigam na rede social, @opandamendes, e manda mensagem lá pra ele. Manda mensagens carinhosas, mensagens que com certeza fazem bem pro nosso coração, não é verdade? Então, até a próxima, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. É Positivo Cast pra você. Um abraço! Fui!